2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. Eu sou a pessoa que sopra perguntas, ou seja, José Paiva, e já tenho aqui comigo João Maria Joné, Maria Escaja e o Zé Pedro Silva. Tu tens um auricular? Não, tu és a pessoa a quem te sopra. O teu auricular, tiraste hoje? Eu sopro-vos perguntas. Eu já não uso auricular há muito tempo. A sério? Sim, porque eu previa que o nosso Primeiro-Ministro... Começaste a reparado nisto. Foi quando ele começou a conseguir fazer perguntas sozinho. Sim, eu agora já consigo, estive a estudar e agora já sou... São as rodinhas. Sim, são as minhas rodinhas. Rodinhas do jornalismo. Exatamente. Tão boas. Vai-se andando. Andam a soprar alguma coisa a alguém? Não. Eu não sopro nada, eu não sopro. Eu quando falo alto. Eu quando falo alto, não sopro nada. Nada para dizer agora no início. Nada, mas não, até coisas... porque és um estúpido do caralho. Eu tenho só que endireitar aí. Não vou endireitar, porque fizeram-me isto assim, não posso. Não, mas é que estão aqui a dizer, não dá. Está-me a causar ansiedade, não tens que endireitar isso. Pronto, como podem ver, nós estamos preparadíssimos para mais um programa e, portanto, vamos já ao nosso café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Donald Trump, Elon Musk. Este é o nosso café. Maria Escaja, vou escolher-te a ti para falarmos deste tema. Parece que Donald Trump voltou ao local onde foi feliz. Donald Trump. Donald Trump. Porquê? Donald Trump. Foi à Pensilvânia, não é? Mostrar que está vivo e cheio de força. E levou um amiguinho, que é o senhor do X. Achas que é um apoio importante? Eu já tinha dito que o apoiava em julho. Eu acho que não é surpreendente e eu diria que quem admira Elon Musk admirará Trump também, que são um bocado farinha do mesmo saco. Eu, por acaso... Isso é uma dica sobre a cocaína? Olha, podia ser. Não, mas o Elon é ketamina. É? Mesmo assim, o Musk tem mais sucesso nos negócios do que o Trump. Porque ele faz aqueles tratamentos, tipo, não é experimentais, aqueles tratamentos novos para distúrbios com microdosing de ketamina. O que não abona muito a favor dos... sabes isso? Era isso que eu estava a pensar. Porque agora é uma coisa que se faz, até em Portugal se faz. Faz e tem bons resultados. Neste caso, não abona muito a favor desse tratamento. Ele, por acaso, está com um ar super saudável. Deve ser disso. Deve ser da ketamina. Eu pensei que, tipo, aqueles 50, 60 mil milhões de dólares também fazem bem à saúde, não é? Aquelas coisas... Mais do que a ketamina. Olha, acho que são 200. 200 mil milhões. Eu lembro-me de um tempo em que achávamos que o Elon Musk era um gajo muito inteligente e vai saber e não é. Porra. Não é. Bom, o homem é esperto. É um bocado parvo. Pode lhe dar para a maldade. Sim, mas é esperto. É um gênio do mal, se quiseres. Eu não disse que ele não era esperto, disse que ele não era muito inteligente. Exato. Como se tivesse dinheiro para andar e a comprar patentes de outras pessoas, se calhar também tinha 200 milhões, 200 quantos? Mil milhões? É possível que ele seja só muito burro em política? Porque todas as coisas que ele acha sobre política são as coisas mais burras que tu podes imaginar. Acredita em coisas na internet que na minha avó não acreditaria. Nem a minha já morreu. E a minha avó não tem grande literacia digital. E depois também é muito burra tomar decisões de negócios, pelo que a gente vê nos últimos anos, não é? Porque comprou o Twitter por graça e já desvalorizou. Já desvalorizou muito. Muitíssimo. 80%. Sim, uma coisa louca. Mas então é um apoio que faz sentido. Ele é aquelas pessoas interessantes que só é esperto nas coisas que tu não percebes. O que levanta sempre aquela dúvida, tipo, este gajo percebe bem de foguetões, será? Maria, queres falar do teu tempo? Sim. Estou bem, então, acho que podemos ter isto. Isto é um café, podemos ter... Não era mansplaining, era Elon Musk. Achaste mansplaining? Sim, eu estou polémico, vou ser. Preparem-se. Vou ser. Isso é bom. Eu não tenho qualquer admiração por Elon Musk e acho que todas as suas invenções nos últimos tempos são miseráveis. Aquele carrinho que ele criou,
que é perigosíssimo porque reflete tudo o que está à volta e não se vê. O carrinho também que ele mandou para o espaço para ficar ali a gravitar. Olha que eu conheço pessoas que já trabalham com qualquer... Eu não sei, se calhar sabes tu que gostas dessas coisas, mas há uma antena qualquer de internet que ele inventou. Starlink. Ele nunca... Sabes que ele não inventa nada. E acho que aquilo dá muito jeito para, para coisas fora, gravadas fora e assim. Dá. A questão é que, regra geral, ele não inventa nada. Regra geral, ele compra alguém... É ele e quantos? Está bem, mas eu estou só a dizer que ele não inventa. Não faz dele um inventor. Não faz dele um inventor. Se eu te comprar uma ideia, eu não a inventei. Um empreendedor. É engraçado porque a empresa dele chama-se Tesla, mas ele porta-se como o Edison. Olha, mas estás a ver, os pequenos génios são assim. O Edison era um gênio do cara. Não tenho muito a acrescentar sobre este tema, não gosto de nenhum dos dois. Ok. Não gostando, quer dizer, não sei se és fã de Musk, de Trump sei que não és, mas isto favorece os dois ou achas que é só show-off de testosterona? Eu acho graça porque tu, sempre que alguém sugere um café, tu começas pela pessoa que sugeriu o café dizendo que tu sugeriste o café e este café foi sugerido pelo então, mas eu acho que sendo da América não é preciso dizer. É porque eu queria que ele introduzisse o tema do free speech, que era para depois ir por aí, mas não interessa, estás aí bem, estás a fazer o teu trabalho e não se deve criticar. Por acaso está a fazer muito mal o trabalho dele. Obrigado, Luís Montenegro. Mas repara uma coisa, Elon Musk é uma figura que o Johnny agora há pouco estava a dizer mas ele mete-se nos negócios, tudo o que se mete na política está errado. Eu acho que onde ele se mete... Não está errado, hein? Não, sim. Eles têm direito a estar certos no mundo deles. Não, mas eu acho que o faz também com uma intenção financeira. Portanto, eu acho que esta entrada dele na política é um interesse mais que ele tem. É claro, é um domínio. E não é só nos Estados Unidos, ele tem tentado entrar em vários países. Nós conseguimos imaginar que se porventura Donald Trump ganha a eleição, podemos imaginar onde é que Elon Musk vai parar, não é? Se sem o conforto de ter mão na Casa Branca já chegou onde chegou, com mais esse poder, não sei, aliás, conseguimos imaginar. Mas isso é perigoso, esta junção de forças? Obviamente que sim. Repara, já aqui falámos há muito tempo sobre estas questões, porque eu sou completamente contrário a esta acumulação de riqueza, acho que é absurda. Dele, Jeff Bezos, acho tudo uma... Avante, camarada! Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com avantes camaradas. Acho que estas acumulações de riqueza... E repara, eu tenho aquela tese que não faltará muito para que estas pessoas comecem a adquirir, não é aquela coisa da ilha no Pacífico e passar férias, é países, é terem exército. Porque de facto, vamos lá ver uma coisa, há bocado o Joné dizia que a fortuna de Elon Musk pode andar nos 200 mil milhões de dólares. Se estivermos aí, enfim, tínhamos que fazer o câmbio e tudo isso. Estamos a falar do orçamento português. Portanto, e eu sou absolutamente contra isto, quer dizer, acho que, porque depois o dinheiro e o poder que o dinheiro traz cai nas mãos de loucos, como este parece ser, não é? E para terminar só com a questão do free speech. Sim, porque o Musk disse o outro lado quer tirar a liberdade de expressão. O outro lado, o Partido Democrático. Eu tenho outra tese, que é, quem invoca o direito à liberdade de expressão é porque em princípio disse merda. Se tu reparares, isto é quase matemático. É quase matemático. Quando alguém diz, não, mas e a liberdade de expressão? Segundos antes disse merda. E não quero lidar com as consequências dessa merda. Repara, há outra liberdade, que é de circulação, por exemplo. Mas a liberdade de circulação não me dá o direito de andar em contramão. Mas eu podia ir em contramão e se me davam parar, eles diziam, então a liberdade de circulação, eu quis ir por esta faixa, amigo. Não podes, há regras. As regras têm que ser respeitadas para que tudo funcione. E na liberdade de expressão, esta ideia de liberdade sem regras, sem normas, sem leis, neste caso mais regras, porque é uma plataforma digital, não é um país, não é um Estado, é absurda. E só protege quem quer a selvageria, quem não quer a civilização. O respeito entre as pessoas. Portanto, esses que defendem este nível de liberdade de expressão, que é aquela que não tem regras, em que tu podes dizer tudo e achando que isso é bom, é porque, lá está, querem dizer merda.
E depois querem poder dizer, mas é a liberdade de expressão. Portanto, está tudo errado. E nós continuamos... Tudo menos tu, sabes? Está tudo errado menos tu. Mas nós continuamos a alimentar este palco, não é? Porque nós dizemos isto e estamos aqui os 4, estamos no Twitter. Eu no outro dia saí, entretanto... saí porque, repara... Fica a porta, saí... Não, desliguei... Voltei no dia Não, até desliguei aquilo tudo. Escreveram-me e está a resultar. Porque há uma forma, eu não sabia, há uma forma até de se bloquear palavras. Eu não fazia ideia disso. Eu não sou propriamente um engenheiro informático. E então escreveram a dizer, olha, eu uma vez fiz isto, cruzei não sei o quê, proibi palavras, bloqueei, e o meu feed mesmo para você ficou mais ou menos... Eu estou a experimentar isso. Mas saí porque aquilo é uma coisa louca. As coisas que eu lia, aquilo chegava-me e eu dizia, eu não posso estar no mesmo espaço que esta gente. E que cuide isto com toda a arrogância mais alguma, não posso. Porque se não fosse uma rede social, se fosse um café, um evento, eu sairia, dizia, fiquem lá vocês aí, divirtam-se que eu vou-me embora. E portanto, estou ali e cada conteúdo que nós lá metemos, estamos a alimentar um palco para esta gente do free speech. Pois, e agora, sempre com alterações, eu, por exemplo, tinha o Elon Musk bloqueado. Porque aquilo aparece muito. Eu também. Mas ele aparece na mesma. Quando ele comprou o Twitter, estava-me sempre a aparecer. Sim. Eu bloqueei. Bloqueando já não aparecia. Ele agora mudou a função do bloquear e aquilo é como se o meu bloqueado desaparecesse, tive que ir bloquear outra vez. E isto vale para ele e para todos os fascistas com que eu tinha tido esse trabalho. E está complicado aquilo que aparece muitas vezes o Hitler. Tipo, aparece muitas vezes elogiosamente o Hitler. Eu no outro dia vi uma coisa a dizer que então, um meme do Hitler a dizer em 2024 já perceberam que eu tinha razão. Tipo, coisas dessas aparecem muito. E eu até sou uma pessoa que usa bastante aquilo, portanto até o meu For You já está um bocadinho controlado porque já sabe o que é que eu quero ver e o que é que eu não quero ver, mas mesmo assim aparece muito, e mesmo que tu bloqueies, porque acho que o mute não chega. Às vezes tens que bloquear para... Sim. Eu fazia isso e esta ajuda que tive também me disseram isso. Fazer mute não é a mesma coisa, tem que ser bloqueio. Voltando porque estás a dar feedback àquilo que não queres, aquilo, não é só não queres ouvir, é tipo, não queres... Também dá para atirar o telefone ao rio, por exemplo. Também. Uma das medidas possíveis está no pacote, acho eu, do Luís Montenegro. Perguntar se este apoio influencia de alguma forma a campanha ou é só... Lá está outra vez, fogo de vista, é uma coisa para as hostes. Como tu sabes, eu acho que nada influencia a campanha. Certo. E que estamos... Estou mais tranquilo em relação às eleições dos Estados Unidos. Estamos numa marcha incontornável rumo à história e portanto, acontecesse o que acontecer, quem vem no cavalo branco é quem mesmo que vai... Mário Ferreira venha a apoiar Donald Trump, que é o nosso Elon Musk. Trump fizesse aquilo que disse um dia de dar um tiro na Times Square, achas que isso mesmo também não... Quinta Avenida, desculpa. Também acho que tinha os mesmos votos que eu acho que ele vai ter há um ano e tal. Teve graça esta semana porque saiu o novo mapa mais provável do Nate Silver. É o mapa que eu estou a dizer que vai ser um mapa há um ano e meio. Só que ele, entretanto, achou que as sondagens isto e que as sondagens aquilo, mas tem graça porque ele diz que aquilo é um modelo preditivo. Portanto, ele consegue prever nada, não é? Porque se muda constantemente a previsão dele em função de tudo o que está à volta no mundo. Portanto, aquilo não serve para nada, na verdade. Mas é giro, tem graça, aquilo vai mudando e agora vai o Trump ganhar, agora vai... Então, se não influencia nada, porque é que era importante falarmos sobre isto? Olha, precisamente... Este gajo está desde ontem a odiar o café, a queixar-se do café. Até não, e a forma que ele diz isto. Está mesmo. Não, espera aí, calma lá. Ele diz que não influencia. Eu quero perceber porque é que não influencia. Não influencia na notícia, não é? Parece que... Sim. E eu acho interessante debater esta coisa, que é tudo a uma coisa. Elon Musk apareceu no sítio onde Donald Trump alegadamente... já ninguém se lembra. Ele estava a dizer que tinha sofrido uma tentativa de homicídio ali, mas eu não sei do que é que ele está a falar. De quem? Do Trump. Disse que naquele sítio onde estava tinha sofrido uma tentativa de homicídio. Eu não vi nada, não sei o que é que ele está a falar, mas pronto, há de ser uma coisa dele. Vocês deste por alguma... Não. Até agora não dei mesmo por não vi nada.
Ele diz que há uma coisa, uma fotografia e tal, nunca vi. Ele, repara, ele leva um estilhaço num ouvido, na orelha, e resta saber se não lhe queriam tirar o auricular de onde lhe sopravam o discurso. Mas repara De que onde Elon Musk soprava o eu discurso. já estou no nível para lá do. Ele não o queriam matar, eu não estou nessa, não aconteceu. Não tenho de provar, eu não estava lá, que é assim que eles fazem, não é? Sei, exato. Não sei o que é que. Mas, porque é que isto me interessa? Porque dentro do. Eu acho que este resultado está, como dizem os americanos, baked in há muito tempo. Eu acho que está porque o Partido Republicano é o partido dos doidos chanfrados que ninguém consegue. Lá está, que o Zé Pedro diz: vou sair da sala que esta gente aqui está a me incomodar. O Elon Musk tem neste momento 33% de popularidade, 34%, acho eu. Uma rejeição de 45%. A popularidade é quase toda junto de republicanos. O Elon Musk é um gajo muito estranho, não é? Sim. Com imensas coisas, não só fisicamente estranho, É como super se viu, estranho. mas é um gajo que diz coisas estranhas sobre tudo, sobre racismo científico, sobre reage a umas coisas no Twitter, tu ficas tipo, man, tu não tens que estar a trabalhar ou uma coisa qualquer, tipo, qual é para passares o teu dia, crise de meia-idade, homem divorciado, interessante esta coisa da criminalidade nos negros, se calhar há aqui alguma coisa genética, epá, trata-te, não é? Há psicólogos e não sei o quê. Ele supostamente está a tratar-se, Pois, lá como eu digo, abona muito ketamina. pouco a favor das terapias de ketamina. Pois, mas o que é interessante para mim nisto é que o Partido Republicano está, apesar de ter uma data de vantagens estruturais, está a escolher transformar-se nesta coisa, neste grupo de malucos. E como grupo de malucos reduziu a sua base eventual de apoio eleitoral. Não quer dizer que não tenha mais ou menos os mesmos resultados que tem tido, quer só dizer que aquilo é auto-infligido. Tu podias estar a competir para ganhar e estás ali tipo, deixa-me cá ver como é que eu saco isto no colégio eleitoral e depois como é que eu digo que a eleição foi roubada e não sei o quê, porque se a Kamala Harris ganhar, a democracia americana acaba, e vivem nesta realidade alternativa meio patética. O gajo vai com aquela coisa vestida de preto a dizer que é o Dark Maga, que é em resposta a uma brincadeira que funcionou com o Joe Biden, porque não foi o Joe Biden quem inventou, não é? É assim que as brincadeiras funcionam. É um gajo que quer ter graça. Aquilo, eu não sei se vocês ouviram o discurso, mas aquilo faz a mesma impressão. Aquilo é uma pessoa mesmo triste que quer ter graça. E eu acho que o Partido Republicano se tornou aquela coisa. Ele encontrou o seu espaço. Aquele pai divorciado, desesperado, que já ninguém quer muito saber. E pronto, é parecido com a extrema-direita europeia. No outro dia um gajo dizia sobre a extrema-direita europeia que é todos os gajos que toda a gente mandava calar no canto dos bares se descobriram pela internet que podem ser amigos. Tipo isso, sim. E o Partido Republicano, que podia ser uma coisa bem mais abrangente do que isso, porque só há lá dois partidos, está a ir à força toda. Não é só um tipo no bar, não é? Sim, depois há um tipo que controla um espaço. É o tipo que é dono de todos os bares. Às vezes nem se ia falar nisto no Partido Republicano, quer dizer, porque isto é o MAGA, não é? Isto, Sim, ou seja, é como o Biden diz. Aliás, o Biden nunca diz republicanos, o Biden diz MAGA Republicans. Olha, isso não sabia, tiro-lhe o meu chapéu, porque de facto tem que se fazer essa separação. O Partido Republicano não é isto. E oxalá, um dia, e mais cedo do que tarde, volta a ser o que era. Isto é uma facção. Nós temos que nos lembrar que Donald Trump supostamente era do Partido Democrata. Ou seja, mas por isso ele é um oportunista, é um populista puro, não é? Viu ali o filão, aproveitou-se disto e meteu-se dentro do Partido Republicano. Agora isto não é o Partido Republicano. Muito bem. Podemos avançar para reflexões mais sérias ou menos? Vamos descobrir. Vamos lá. Vamos refletir. Ora bem, o Dia de Reflexão gosta de falar no presente e no futuro, mas agora vamos ao passado porque houve imensos discursos giríssimos no 5 de outubro. Zé Pedro Silva, vou destacar talvez dois, o de Marcelo Rebelo de Sousa e o de Carlos Moedas. Marcelo Rebelo de Sousa pediu uma democracia mais igual e justa, o que quer que isso seja, e Moedas revelou-se contra a inércia e vaidades, também fiquei sem perceber o que é que ele estava a falar de vaidades políticas, e também falou muito da imigração e de política de portas escancaradas conduz à desordem. O que é que te pareceu mais relevante e a destacar? Vemos um Presidente da Câmara cada vez mais radical e um Marcelo cada vez mais manso? Não, eu vejo... eu acho... Vai separado ao ouvido. Eu acho Pelo Mas próprio Marcelo. sabe, já não há auriculares, agora é uma coisa que se enfia aqui no... injetaram mesmo, tipo o chip dos cães. O chip da vacina. Da vacina. Aquilo que me parece é que Carlos Moedas quer aparecer.
E Marcelo quer desaparecer. Pelo menos por enquanto. Porra, essa foi boa. Foi boa? Então pronto, posso-me ir embora. Pá, por mim acho que fechávamos o tempo. Repara, mesmo isso. Moeda está completamente. Eu já não sei o que é que ele pode fazer mais. Não sei se lhe causa algum. Repara, Carlos Moedas não estava nada a contar com isto, não é? Porque supostamente ele gostava era de estar no governo, que ele achava que o PSD não estaria agora no governo, não é? Portanto, vem da Comissão Europeia, teve 2 anos no governo que era uma coisa parecida, candidata-se a uma Câmara que toda a gente achava, e logicamente, que a ia perder, fica com a Câmara sem saber como, ou sabendo como, e de repente há aquela convulsão toda e o PSD está no governo e agora o Carlos Moedas podia ser ministro e está a aturar aquela malta toda na Câmara de Lisboa, que é uma chatice tremenda para alguém que acha que merece muito mais, que até devia ser o primeiro-ministro. E portanto está aqui a fazer barulho todos os dias, inventa coisas para não sair das notícias, fez aquele discurso que para mim tem pontos de interesse do ponto de vista político, mas não é naquele local, nem é naquela cerimónia. Não é que eu acho que os discursos tenham que ser coisas ocas como o do Presidente, não é? Claramente agora, como quer paz, faz-me um discurso que quer dizer, pronto, uma pessoa olha para aquilo e diz, está bem, ok. Por isso é que depois as pessoas também não aparecem. Aliás, essa era uma das notas que eu queria deixar sobre a cerimónia do 5 de outubro. Não há povo. O povo está trancado numas ruas lá ao fundo. É um bocado como a Primeira República. Exato. É que é isso mesmo. Aliás, esse é o ponto. É um bocadinho representativo. Quando nós... não há discurso nenhum que ultrapasse este facto, não é? Tu tens que criar barreiras e deixar o povo à distância para nem sequer se ouvir nada. Depois, a partir daí, os discursos ficam todos um bocado... enfim, em segundo plano, pelo menos na minha opinião, não é? Porque a República, a partir do momento em que tem medo do povo, não é? Que é um dos pilares do Estado, o território, o poder político, o povo, há um problema que é grave, não é? Que é gigante. E eu preferia, se calhar, que o Presidente da República, não o Presidente da Câmara, não é? Aliás, eu preferia que o Presidente da Câmara não tivesse a fazer discursos nenhums e tivesse a resolver os problemas da cidade, que eu insisto em bater no ceguinho, mas a verdade é que eu acho que o Carlos Moedas quer tanto ser Ministro ou Primeiro-Ministro e acha tanto que o lugar dele é ali, que se esquece completamente de governar a cidade. É curioso, porque há ali uma coisa que eu acho que é o contrário do histórico de discursos de 5 de outubro e com a qual eu não concordo por aí além. Eu acho que ele faz sempre discursos muito focados na governação da cidade. Eu acho que um Presidente da Câmara de Lisboa no 5 de outubro tem uma oportunidade rara de se afastar dos temas nacionais e de se afastar dos temas locais e de falar de temas nacionais. E ele faz ao contrário. Eu, por acaso, não sou apreciador do contrário. Tipo, mas falar da coisa de arroz e não sei o quê, tipo... Certo, claro. Para quê? Tipo, aquilo é um discurso, portanto, até ao contrário do que tu estás a dizer. Eu acho que ele... Ali é que ele se porta como porta-estandarte dos autarcas e não sei o que, eu não percebo muito bem. Mas isso é o que está a dizer, ali não é o momento, não é o local, não é o evento, mas ele sabe que tinha ali um conjunto de soundbites que o põe na ribalta, que é o que me parece que ele quer. Mas para mostrar trabalho em Lisboa. Para mostrar trabalho em Lisboa, claro, sim, mas repara, tem sido sempre o trabalho de Carlos Moedas é mostrar que ele é muito competente por razões às vezes que até que nós não nos conseguimos. Eu sei que não vamos concordar nesta matéria, não é? Porque tens outra opinião, mas que não se consegue ver, mas é quase como se o engenheiro Carlos Moedas fosse competente porque sim. Porque foi comissário europeu e nós, provincianos aqui no cantinho, a dizer o homem foi para a Europa, ai meu Deus, para a Europa. Recentemente eu tenho-me perguntado, e digo isto com toda a sinceridade, e eu a dizer tão mal de Moedas que eu tenho que dizer uma coisa, eu não tenho nada contra a pessoa, e já disse uma vez, se eu votasse em Lisboa, que não votava nestas eleições, teria votado nele. Mas a incompetência e o discurso dele é de tal ordem que eu me pergunto como é que foi este comissário europeu? É porque das duas uma. Ou nos 2 anos esteve na Gulbenkian, se esqueceu de tudo e começou a ser conflituoso, arrogante, incompetente, eu tenho que dizer, ou então também foi na Comissão Europeia. Eu sei que na Comissão Europeia não para lá, ele tinha uma pasta importante, ciência, inovação. Eu gostava que alguém, porque eu não tenho essa experiência e nunca li nada sobre o assunto, gostava que quem está na Europa e quem conhece os assuntos europeus me diga o que era o engenheiro Moedas na Comissão Europeia.
Porque o que eu Era vejo. amigo da Marisa Matias. Porque eu vejo. E as pessoas tinham toda a gente tinha boa impressão dele. Tanto que ele teve imensos apoios internacionais quando foi candidato à Câmara. Mas essa Pessoas que impressão serviram tiveram na a comissão desaparecer. com ele. Mas Essa tu impressão parece estar a desaparecer. teve apoios, Não, agora é muito a favor da Comissão teve apoios Europeia. internacionais, mas sai de comissário europeu Qualquer pessoa para uma. pode lá fazer boa figura. Mas reparem, teve apoios Aquilo tem internacionais. uma coisa um bocado, atenção, tem uma coisa um bocado, não estou a tirar mérito, mas tem uma coisa um bocado de piloto automático. Aquilo Mas dá um tira bocado- mérito, Sim, tira, por podes isso é quase uma tirar. coisa diplomática, é quase uma coisa. Mas a questão é esta: tem apoios internacionais, mas passa de comissário europeu, que apesar de tudo é um cargo com relevância internacional, enfim, e europeia sobretudo, passa disso para candidato à Câmara de Lisboa para perder. Não nos podemos esquecer que era para perder. Está bem, podia ser só para se mostrar e para depois. Mas o que eu diria é que não é uma evolução no currículo. Não é? É querer entrar no jogo. É querer entrar, mas por uma porta pequenina. Se um comissário europeu que for Tens António. alguma coisa contra pessoas que usam eleições autárquicas para querer entrar no jogo político? Não, por amor de Deus, não. Por amor de Deus. Que isso é uma coisa pela Não. qual tu até podias. Não, talvez depois de serem comissários europeus, tenho. Talvez depois de serem comissários europeus, O que é tenho. que não posso fazer no próximo ano? Mas pronto, mas Deixa-me basicamente. fazer o ping-pong Sim. então. Joné, Carlos Moedas quer muito aparecer e está muito diferente de quando fez a campanha e ganhou, ou continua a ser o mesmo? Nós é que não estamos habituados a este estilo. Eu acho que há um problema. Eu não queria pessoalizar no Moedas, mas já que a conversa está aí para aí. Sim, e acho que é normal porque foi a figura e o exato. tema do 5 de Outubro, como isso. tem sido todos os 5 de Outubro, porque tem tido esta postura de eu não vou dizer politizar no sentido em que é mau os discursos de 5 de Outubro serem sobre política. É bom que sejam sobre política, mas são sobre grande política, não são sobre pequena política, acho eu. Certo? Acho devem que são ser, não é? sobre princípios e ideias, e ele tem um bocado disso nos discursos, mas eu não sou particularmente a favor da coisa do e olhem como é que eu faço isto na prática. Acho que não há o espaço, não há o momento, há um discurso do Estado da cidade, eu percebo que não tenha televisões, mas acho que há espaços para as coisas, isso acho. Agora, tenho tido esta preocupação com o Carlos, vocês sabem que é uma pessoa de quem eu gosto bastante, mas tenho tido esta preocupação. Sim, nós sabemos. Tenho tido esta preocupação de Toda a gente tem defeitos, não é? a ideia. Posso? A ideia que ele passou em campanha, que é eu sou um engenheiro fazedor e vou pôr isto a andar de uma maneira que estes políticos que só falam não estão a pôr, é o contrário do que está a ser a evolução dele como Presidente da Câmara, que está muito melhor enquanto político que fala, mas não está a passar uma ideia de que a coisa está a melhorar ao nível da eficiência, sendo que eu ponho aqui um grande se, que é há coisas a ser feitas, e é um nível. Quando as pessoas dizem a cidade está cheia de trânsito, é porque a cidade está cheia de obras, e a cidade está cheia de obras porque ele quis pôr as coisas a acontecer. Houve muita gente que defendeu que era o suicídio político, querer fazer as repavimentações todas que o PS deixou anos por fazer, querer pôr as obras do metro a andar que estavam a atrasar loucamente e querer pôr o plano de drenagem a andar tudo ao mesmo tempo, porque isso vai fazer o caos na cidade e o trânsito é que torna os autarcas impopulares e não sei o quê. Eu acho que ele foi corajoso e teve bem a dizer não, isto é para fazer, a cidade precisa destas coisas, portanto, siga. É, por exemplo, completamente diferente do que eu tenho na minha outra terra, que é há trânsito porque a cidade está subdimensionada para a quantidade de pessoas que deixaram ir lá viver. Aqui é... Bora campanha eleitoral. Aqui há trânsito porque a cidade está a ser dimensionada finalmente para a quantidade de pessoas que precisa que tenham qualidade de vida. Portanto, eu não... Acho que as pessoas são muito duras com muitas coisas que são difíceis. A Câmara de Lisboa é uma máquina muito complexa de gerir. O não ter a expectativa de ganhar leva a que depois as equipas sejam difíceis. Eu acho que podíamos ter uma conversa séria e interessante sobre ser difícil formar equipas a nível autárquico pela maneira estúpida como nós elegemos equipas, não é? Porque é que tu só podes ter na tua equipa os vereadores que são eleitos. Porque é que o teu ministério não é por nomeação, é por eleição. Certo. Isso depois cria-te um problema se tu não estavas a contar a ganhar e de repente não conseguiste atrair pessoas para serem os teus ministros a nível
eleitoral, mas depois conseguias atrair, se já estivesse no poder, podia haver essa... Sim, eu percebo, sim. É difícil. O trabalho dele é um trabalho difícil e inglório, e governar é uma chatice, porque está sempre tudo mal e é sempre tudo culpa nossa. E ser a oposição nesse sentido é muito mais fácil. Mas... tu não apontes assim para o meu trabalho. não fales com esse desdém. Não, vais lá uma vez por semana e mandas vir com o tamanho Vou lá uma vez por semana, não vou lá só uma vez por semana. Às vezes mais. Mandas vir com o tamanho dos placares e não sei o quê. É, só isso que eu faço. Tá certo? De resto, a única coisa que eu fiz na Assembleia Municipal foi lá mandar vir com os painéis. Mas tu achas que os lisboetas vão ver essa tal coragem que estás a fazer? Ou na autarquia? A fazer não, que Moedas está supostamente a demonstrar. A certa altura as obras ficam prontas, mas é difícil. E é difícil. Ficam prontas antes. Ficam prontas. É aquele exemplo, estavas a falar da repavimentação. Ele está a repavimentar ruas no meio da obra do metro. E primeiro a calçada da Estrela. O que vai acontecer é que o que o João está a dizer ele vai estar mandado até ao final do mandato a estar em obras, porque as obras que estão agora a decorrer vão ter que ser feitas depois outra vez. Entre duas obras gigantes do metro, que é na Jardim da Estrela e no Dom Carlos I, o que vai acontecer vão passar caminhões, onde agora está uma estrada nova. E a execução da obra da calçada da Estrela, uma calçada da Estrela, de 1 km, nem tanto, 180 dias, 6 meses. Isto é uma questão de contratação. Portanto, eu percebo o Johnny quando diz ele quis fazer as coisas, mas às vezes queres fazer tanto que fazes a geneira. E isto é uma geneira completa. Tu estás a ver aquela obra, nunca se vê lá ninguém. O trânsito está caótico, porque tu depois segues para a Rua de São Bento, tens que ir para o Rato. É caótico. E a culpa é do Presidente da Câmara. E ele não pode queixar-se dos bloqueios e da oposição. A oposição aprovou os orçamentos todos. Eu acho que há muita gente que podia andar de metro também. A que pode andar de metro, não é? Sim, mas há muita gente a circular na estrada em Lisboa que podia estar só a andar de metro, e nesse sentido esta tentativa de adaptação à cidade, eu acho que uma das coisas que eu critiquei nele foi ter fechado alguma das ruas pedonalizadas como Direitinha, mas uma das coisas que era bom era nós começarmos a habituar mais a muitas ruas não terem carros, e eu se calhar até tinha preferido um fecho da calçada da Estrela por causa desta questão da impermeabilização que a Maria Esquerda está a dizer, do que estar a transformar. Porque é um bocado estranho a calçada da Estrela deixar de ter calçada na minha cabeça. Deixa-me perguntar à única pessoa dos 4 que lida com o Carlos Moedas. Tu estavas lá no discurso. Já lidou mais, que ele agora sai sempre. Que ele sai, não é? Porque ele sai. Agora perguntar se achas que também Carlos Moedas está em obras para voos mais altos. Certamente. E é uma coisa que me preocupa, porque se Carlos Moedas é a grande promessa do PSD, estamos muito mal. Toda a gente sabe que com o enfraquecimento da direita democrática cresce a direita radical, e Carlos Moedas é um quadro fraco, na minha opinião. Achei o discurso no 5 de outubro, na sua maioria, miserável. Lisboa está o caos, está cheia de problemas, e Carlos Moedas foca o discurso em populismos de extrema-direita. Há uma aproximação ao discurso do Chega que eu não percebo o objetivo. Achei miserável o discurso sobre a insegurança, que não é real na maioria da cidade. É curioso que depois de 8 meses de pessoas a viverem em tendas na Igreja de Arroios, curiosamente foi na semana antes do discurso onde ele se vangloria de ter dos anjos, de ter limpado aquela zona que as pessoas são despachadas para hostels cujas condições não sabemos, espero saber em breve. Aliás, nós, Bloco de Esquerda, na Câmara de Lisboa, fizemos um pedido de visita aos sítios onde albergaram estas pessoas, porque não sabemos como é que eles estão. Diz-se que os pertences deles foram levados e que também ninguém sabe bem para onde é que foram, e a sensação que dá é que Carlos Moedas limpou, e atenção que eu estou a pôr muitas aspas nisto, eu não considero tirar sem-abrigos da rua uma limpeza, mas é a expressão que este executivo usa reiteradamente. Carlos Moedas, aspas, limpou os anjos para... a sensação que dá é que foi para fazer um discurso onde se vangloria do ter feito. Não responde aos problemas da cidade, a crise na habitação está cada vez pior, o número de pessoas em situação de sem-abrigo aumenta, e honestamente, no estado em que Lisboa está e no crescimento da impopularidade recente de Carlos Moedas, não percebo qual é que é o objetivo de se focar em discursos
que são nojentos e que não correspondem à realidade e que criam uma ideia de falsa insegurança e de... Tu sabes se ele está menos popular? E sabes se a crise da habitação está a piorar? Sei que a crise da habitação está a piorar. Em relação ao quê? Em relação a quando o Carlos Moedas foi eleito e em relação aos últimos anos. Cada vez tens mais pessoas, não tens cada vez mais pessoas a ser despejadas, mas continuas a ter pessoas a ser despejadas, continuas a ter uma cidade entregue de development, investimentos de grandes fundos, continuas a ter freguesias focadas em Airbnb, em habitação de luxo. Carlos Moedas não fiscaliza os Airbnbs. Esses promotores não estão em grande parte a fazer requalificação urbana de uma das cidades que tem mais... Para condomínios de luxo, Johnny? Isso resolve a crise da habitação aonde? Fazeres condomínios de luxo resolve o quê? Haver oferta ajuda a resolver. Mas haver oferta para uma elite, não é uma oferta para as pessoas que estão a ser expulsas da cidade. Sim, mas se essa elite está a viver numa casa sem grande qualidade em Arroz e vai viver para um bom condomínio de luxo, não vai, liberta essa casa. Quem lhe aumenta, quem lhe duplica o arrendo em Arroz não é a pessoa que vai comprar um apartamento de luxo na Estrela. Não foi isso que eu disse. Há pessoas com rendimentos que vivem em casas que não são grandes pingardas e podem passar a viver em casas de milhares. Quem é que compra essas casas? Desculpa lá. São estrangeiros, são nómadas digitais, certo, são pessoas que ganham salários que não são pagos ao nível de Portugal. E há muitos estrangeiros que vivem em Lisboa e vivem em casas que depois podem libertar para ir viver para essas outras casas. E a verdade é que Lisboa tem um problema, não vais negar isto, gigantesco. Libertam uma casa de 600 euros em Arroz, uma renda de 600 euros em Arroz para irem viver para um apartamento de 2 milhões na Estrela. Não, mas se libertarem uma de 1500... Mas não libertam. Já é uma não em são que podem viver não são pessoas várias que vivem pessoas, em Lisboa, são pessoas que investem nas casas, Johnny. Essa estatística tu não tens. Para comprovar isso, o aumento da oferta economicamente leva o aumento da oferta da habitação de luxo não me leva a uma melhoria das condições para a procura. Tu estás maluco. E estamos a falar de uma cidade com um dos maiores problemas de devolutos na Europa. A maioria das coisas que eu tenho visto, a maioria das obras de promotores imobiliários que eu tenho visto, é em cima de devolutos, casas abandonadas. Lisboa está cheia de casas abandonadas. E quê? E têm que ser todas convertidas para habitação de luxo, para hotéis e para Airbnbs? Para hotéis acho bem, para Airbnbs não necessariamente, mas para hotéis... Não fiscaliza sequer as licenças? Por exemplo, se tiveres mais hotéis... Santa Maria, tu sabes que Santa Maria Maior tem 60% de Airbnbs. Desculpa, isto é um problema que é resolvido. Se tiveres mais hotéis, estás a desvalorizar o mercado do Airbnb, se calhar a libertá-lo para a habitação. Está bem. Muito bem. Estás, como se nota. Vamos avançar ou mais alguém que quer acrescentar alguma coisa? Qual é o número? Eu queria acrescentar, mas depois não saímos de Lisboa. É um bocadinho por aí. Eu depois mando por e-mail. Mas só para dizer, porque isto não é só de Lisboa, isto é do país todo. Então, sim, a habitação não é só de Lisboa. É que não nos podemos esquecer. Até porque não sei se foi Carlos Moedas que reclamou disso, mas depois reclama-se e não há mais. Se calhar tinha que fazer uma manifestação, sei lá o que podia ser. Ele vai àquela dos alojamentos locais. Pronto. A Filipe Roseta tentou ir à da habitação e não a deixaram. O Estado, pois, o Estado, este peso burocrático, uma pessoa que queixa, está sempre a queixar, mas é verdade. O que é que eles disseram? Demora 10 anos a Câmara para construir um prédio, ou habitação, ou seja o que for, demora 10 anos, dito por eles, pela Câmara, porque é o processo, isto é absolutamente, repara... Mas esta Câmara, eu, novamente... Compara com o resto do país, compara com Cascais e tu vês que esta Câmara está a construir coisas, está a construir habitação social e acessível e está a construir e tem projetos de cooperativas e tem projetos de habitação acessível. Mas a anterior também já não tinha feito, não estava nessa linha. Também, mas ou seja, isto não é uma Câmara inimiga da habitação acessível e social e pública em Lisboa, antes pelo contrário tem investido nisso. Não, ao contrário de outros sítios em que só há de facto habitação de luxo, isto não é a mesma realidade. Muito bem, vamos então, infelizmente falar um bocadinho de mim, não é só sobre mim, mas é sobre as 30 medidas para a comunicação social que foram apresentadas ontem, terça-feira, por Luís Montenegro, numa conferência para falar do futuro dos mídia, que ficou um bocadinho manchada pelas... não sei bem o que é de chamar, mas as opiniões de Luís Montenegro sobre a prática jornalística em televisão. Zé Pedro Silva, são 30 medidas, certamente não temos tempo para ir a todas. Tu não queres só trocando das voltas, mas tu estavas a dizer que achavas algumas das coisas que estão aí interessantes, não queres... Eu posso pôr na conversa? Dar um bocadinho a tua opinião sobre isso. Posso dar, quando estivermos a falar prometo que dou. Prometo, juro, Joca.
Perguntar-te porque... Não és o único jornalista deste painel. Eu não sei. Tens carteira? Tenho carteira. Apesar de ser muitas vezes acusado de ser jornalista. Como estás na SIC, pode ser que um dia te ponham lá jornalista à frente de tudo. Nós temos conversado, aliás, no início do ano tivemos aquela greve da TSF e da DN e manifestações e tal, de que nunca há uma inoperância e não se avança com nada em relação à comunicação social. Tivemos aqui os apoios dos mídia durante a pandemia, polémicos, tu, por exemplo, criticaste isso, porque eram apoios diretos. No que diz respeito a estas medidas, já lá vou às questões do que Luís Montenegro disse e também a RTP, que eu acho que é interessante puxarmos para aqui, mas isto é de facto, eu vi, principalmente os canais privados, mas não só, a elogiarem finalmente um governo a ir para a frente com propostas. Há elogios, apesar das patetices de Luís Montenegro, ou é mais do mesmo? Ou seja, nenhuma destas medidas achas que vai, de facto, solucionar a tragédia e o estado lastimável em que se encontram vários órgãos de comunicação social? Repara, as patetices é daquelas coisas que eu acho que há aqui no discurso, acho que há pontos interessantes. Depois o discurso é desgraçado por um comentário sobre auriculares, que de facto a pessoa fica um bocado, há dias em que Montenegro não devia sair da cama. Eu acho que ele tem uma bipolaridade não de estado de espírito, mas de raciocínio. Um dia parece esperto, outro dia parece menos. Diz coisas absolutamente do arco da velha. Quando foi a questão dos bombeiros foi outra alarvidade. E eu genuinamente olho para o Primeiro-Ministro porque em tantas decisões me parece, enfim, um homem sensato. Ouço o comentário dos auriculares, que é uma coisa, quer dizer, de lana caprina, quer dizer, que nem é preciso ser jornalista, nem técnico, nem nada, para perceber que a questão dos auriculares não tem nada a ver com perguntas. E fico uma pessoa preciso que alguém me belisque para acreditar que é verdade o que eu estou a ouvir. Agora, fora isso, eu acho que há... Mas isso mancha, como é evidente, um discurso e uma pessoa, quer dizer, tem até alguma dificuldade em comentar. Mas fora isso, há pontos de interesse. Eu acho que a crítica que ele faz à imprensa, claro que não pode ser por via dos auriculares, mas acho que é um debate que faz muita falta. E como tu sabes, falamos muito disto, eu sou bastante crítico. E a imprensa, os jornalistas... Não, a primeira a achar que os jornalistas têm pouca tranquilidade. Aliás, Cristiano Ronaldo acha tanto isso. Comprou os menos tranquilos para deixarem de estar pouco tranquilos com ele. Exato. O que nós temos aqui, os jornalistas, a imprensa, o setor está mal visto. Quando ele diz que precisamos de bons políticos e bons jornalistas, concordo a 100%. Porque é de facto... os mídia são um setor estratégico. Não são um setor estratégico como o ferroviário, como a metalomecânica, como os data centers, mas é um setor estratégico para a sociedade. Aquela coisa da democracia, assim, podemos dizer isso, mas socialmente é um setor estratégico e quando é estratégia tem que se fazer investimento. Agora, que nós não estamos na melhor fase em relação à classe política e também não estamos na melhor fase em relação à imprensa, para mim é lógico e é evidente. E são raras as pessoas que dizem isto. Porquê? Porque quem está no espaço público, quem tem a possibilidade, seja com um podcast ou videocast, como nós aqui, seja quem está nas televisões, seja quem tem colunas de jornais, ninguém se mete com eles, porque são eles que dão lá o espacinho, no jornal, na televisão. E, portanto, ninguém diz que o rei vai nu. Porque ao dizer, está feito ao bife. Eu é que me estou nas tintas. Mas um gajo esperto não está. Diz assim, não, pois isto, não sei o quê. Alguém tem que dizer que os diretores temos que generalizar, porque eu não posso ir um a um. Mas é como a classe política, como a Primeira Liga. Há temporadas mais interessantes do que outras, as equipas estavam melhores. Temos que generalizar, não podemos ir caso a caso. E os diretores são maus. Os jornalistas são maus, têm pouco poder, fazem perguntas de facto de merda. Tem o Primeiro-Ministro, o Ministro à frente, que acaba de fazer uma inauguração qualquer de uma coisa interessante, e lá vão com a pergunta da merda da intriga. Que é para depois terem 30 minutos de comentário de 4 pessoas sobre a merda da intriga. E, entretanto, foi inaugurada uma fábrica em Aveiro, ou em Viseu, ou em Bragança, e ninguém fala disso. Isso não interessa aos jornalistas. Só interessa a merda da intriga, porque o diretor é intriguista. E o diretor tem o telefone dos políticos todos, e falam, e vão almoçar, e há o compadrio. E, portanto, o seu... Eles lá dentro sabem, mas isto não passa cá para fora.
O quê? Este teu momento. Não, mas repara, até... Ter um momento de gajo da alfama da comunicação social. Mas não é gajo de alfama, não, porque até porque tens que me reconhecer isso, que eu tenho algum conhecimento, não é? É verdade. Mas da maneira como estás a dizer, está a ser. Pronto, isso pode ser isso. Terem os números, falarem, mandarem-se e-mails e publicarem-se notícias quase copy-paste. Quer dizer, está de facto o sistema está podre. E é preciso dizer-se isto. Repara, como é que isto são empresas privadas, como é que há uma intervenção aqui? É difícil, não é? Agora, dizer isto, pelo menos promove o debate. Mas é muito difícil, volto ao início, de ter este debate, porque as pessoas têm medo. Porque sim, não sei se é medo. O meu problema é sempre como o debate é iniciado, não é? Parece-me sempre pouco sério. Pois, repara... Ou seja, eu agora também posso generalizar, talvez dos quatro, cabe-me a mim fazer essa generalização. Nós, os jornalistas, são um bocadinho aversos a críticas, pelo menos em Portugal. Eu não conheço a realidade dos outros. Aliás, eu tive discussões com outros jornalistas sobre isto e eu sempre disse isso. Nós, que parece um gato com o pelo assanhado cada vez que alguém faz críticas. Que diga o Dr. Rui Rio. E acho que sim, muito com isso. Sim, mas Rui Rio, alguém dizia, acho que era a Ana Sá Lopes, que Luís Montenegro encarnou no espírito Rui Rio, porque o meu problema é sempre esse, vamos dos 8 aos 80. Não, a questão é, ou vamos para um lado em que há eu não gosto de usar a palavra compadrio, precisamos de muito tempo para analisar isso que disseste, mas ou há um lado mais afável da comunicação social com a política, ou há um lado mais destrutivo, que é esse lado de Rui Rio com a comunicação social. Nunca há um meio. E ao contrário também é verdade. Sim. A relação da comunicação social com a política também somos muito amigos ou vou-te matar. E o que não há um... E o José Pedro Silva já disse isto várias vezes, há algumas coisas que eu não concordo, outras que sim. O problema desta imagem dos jornalistas é que depois os que de facto fazem qualquer coisa bem feita, ninguém fala deles. Às vezes até é bom, mas a imagem negativa fica sempre presente. Certo, num pacote destas coisas e tudo isso, o que tens que fazer, porque há bons jornalistas e até há bons jornalistas que poderiam ser diretores. Mas lá está, são raros, porque para chegar a diretor é preciso ter a tal história de não queres que eu diga compadrio, mas porque isto é tudo, sim. É tudo um poder que pelo menos diferenciar entre direção e jornalistas, porque, imagina, já falámos sobre isso, os jornalistas têm de facto que ter os contactos e as fontes e é preciso trabalhar essas fontes. Como essa relação funciona, eu pelo menos não tenho casos tão de compadrio como tu estás a dizer, mas sabemos de histórias dessas. Como há muitos bons jornalistas, de facto, que estão agrilhoados, não é? Quer dizer, porque dependem de uma direção de informação, dependem até às vezes da administração e tudo isso, como o governo pode fazer muito simplesmente, aliás, quase parecido com o IRS jovem, não é? Para se perceber como há políticas públicas que podem funcionar, era facilitar que os jornalistas se juntassem e criassem uma empresa. Repara, coisa, nunca foi tão fácil. Para se ter um jornal há 40 anos ou 50 anos, era uma trabalheira. E tinhas de ter milhares de contos. E tinhas que mandar as coisas para a rua do Sul ali no bairro do Alto. Já disseste isso quando nós falámos da TSF, já disseste isso. Exato. Cooperativas de jornalismo. Exato. E esses bons jornalistas que estão muitas vezes presos a isto, porque é que o governo não lhes dá meios? IRC zero. Impostos zero durante 5 anos, façam a empresa, ponham um site no ar, não é jornalismo de coisas, porque isso é outra coisa. Chegava a ERC, limpava aquela merda toda. Folhas Nacionais não é órgão de comunicação social. Esquerda.net não é órgão de comunicação social. A Ação Socialista não é órgão de comunicação social. A Avante não é órgão de comunicação social. Limpava essa merda toda. Portanto, e por isso, se me viessem uns também com uma ideia do coisa, portanto, mas permitir que os jornalistas se juntem, que tenham, não é dar apoio, não é que tomam lá 15 milhões para fazer isso, não, é tirar todos os custos, o peso do Estado e façam jornais. Façam com a paixão pela profissão, sem depender do Mário Ferreira, que não tenho nada contra o Mário Ferreira e não tenho nenhuma informação que ele anda lá a mexer os cordelinhos, mas sem dependerem do capital de alguém ou de uma empresa, façam. E aí é que o Governo se podia dar esse apoio para que isso acontecesse. Até lá vai ter sempre esta dependência e depois queixam-se, mas acabam por beneficiar deste, não queres que eu diga, mas eu tenho que dizer, acabam por beneficiar deste compadrio. Depois conseguimos todos pôr as peças que nós queríamos, quando sai uma peça má, logo à noite sai uma melhorzinha, porque a gente ligou a gritar com eles. Isto é um sistema que não funciona. E quem perde sem dúvida nenhuma, nós, a sociedade. Só perguntar uma última coisa que vai ser comum a todos. Estavas a falar aí dos incentivos. Há, de facto, e agora falando das medidas, há incentivos, mas é da parte do público. Incentivos aos mais jovens, há uns descontos. Achas que isso tem prática na tal literacia mediática ou não é por aí? Não, eu acho que não. Acho que esta cena de comparticipar... Eu acho que só dar não chega. Andamos sempre nisto de comparticipar, a assinatura, estudante paga metade. Confesso que, quer dizer...
Não sei, essa história da comparticipação das subscrições é uma história muito antiga. Se voltarmos a falar, se houver aqui uma segunda ronda, se voltarmos a falar, eu gostava de falar da RTP, isso não me parece que seja solução, não é? Portanto, o jornal, sabes porquê? Porque depois os jornais também sobem o valor da subscrição, porque metade é paga pelo Estado, andamos sempre um bocado nisto. Acho que as coisas têm que ser, isto entra um bocado naquela questão também no debate do IRC, não é? Baixamos o IRC ou temos só isenções fiscais, benefícios fiscais para alguns investimentos que consideramos prioritários? É baixar tudo, quer dizer, portanto, a dar subscrições, eu não me parece que isso seja a solução. Jónia, nós já vamos à parte da RTP, então podemos dividir assim. Há aqui muitas medidas, não se pode falar de uma reforma, mas eu insisto no ponto de que pelo menos são 30 medidas e alguma coisa está programada. Não estou a dizer que o governo de António Costa não tenha feito ou não tenha apresentado, por exemplo, em relação à RTP havia o tal livro branco que estávamos a falar em off, mas eu penso que tu terás escrito qualquer coisa no Twitter que isto nem era uma coisa nem era outra. Achas que isto é uma mão cheia de nada daquilo que viste? Não te vou pedir para comeres as 30, mas... Sim, isso é mais para a minha opinião sobre o que é que foi feito em relação à RTP. Isto só tem, das 30 medidas, só há uma de consequência, que é a da RTP. Tudo o resto é uma merda. E é porque... Lá está. Eu tenho notado, ontem quando fiz essa crítica à coisa da RTP, comecei a ver as pessoas a reagir e pensei, isto são exatamente as mesmas pessoas que há 10 meses, perante um tweet exatamente igual, sem o D a seguir ao PS, estavam a dizer, não dás tempo ao governo e estas coisas não são fáceis e governar é uma complicação e isto tem que ser uma negociação muito, muito difícil e não sei o quê. Agora são as pessoas que grande Johnny, não sei o quê, a mostrar como é que é, não sei o quê. Ao contrário, todos os meus correligionários, companheiros de partido, que diziam, porque este governo só faz PowerPoints e são umas medidas inócuas e é um placebo e não sei o quê, agora que este gajo não dá tempo ao governo e isto é uma vergonha porque coitadinho do governo que isto é muito difícil de governar e portanto já é bom haver medidas e este governo fez mais em 8 meses do que o outro em 10 anos e malandros e não sei o quê. Eu estou farto disto, acho a política deste país muito estúpida. Por isso é que eu ando um bocadinho exilado nos Estados Unidos também. Porque... Mas imagina, para mim faz sentido que haja uma procura, ou seja, como as pessoas estão a consumir cada vez menos papel, ou seja, notícias, e estão mais no digital, parece-me interessante haver uma última abordagem de captação desse público. Eu não sei se é a melhor forma, tu achas que não, eu também não tenho a certeza, mas não me parece mal, ou seja, temos que ir à procura do futuro. O futuro são os jovens, não são os mais velhos, nós já não precisamos de... A nível dos jornais, os velhinhos já compram o jornal, já não vão mudar muito os seus hábitos. Certo. Não me parece mal. Se soluciona vários problemas, se calhar também não, mas... A coisa que eu acho aqui é... Isto levava aqui uma volta estrutural. E a volta estrutural tem que ser coisas do género. Por exemplo, para os bancos. Tu hoje em dia, depois dos bancos terem rebentado com o sistema económico inteiro, exige-lhes uns mínimos para os gajos abrirem e continuarem a funcionar. Uma espécie de uns check-ups de saúde para ver se eles estão bem ou não. Eu acho que fazia falta uma coisa dessas aos mídias. Uma coisa que dissesse, como diz o Zé Pedro, concordo, pode sim senhor abrir a sua cooperativa. Há viabilidade? Ao fim de 6 meses há viabilidade? Isto vai dar a volta? Não vai? Não vai? Não dá para manter. Isso contrariava a natureza da própria comunicação social, que é nunca dar lucro, não é? Essa é a história. Não é o dar lucro, eu não acho que tenha que dar lucro. Agora... Ou não ser rentável. Agora, tem que cumprir uns mínimos. Porque se entrar num desespero de necessidade de meios que vai cair nas mãos do primeiro empresário afeta o MPLA que apareça, é melhor não estar aberto. Porque é perigoso isso. Ou o maior é o primeiro empresário que é genro de um oligarca russo. As coisas são importantes. Já tínhamos saudades desta esticadazinha, não? Conjunção curiosa. É verdade, não é? Como é que foste buscar isso? Ou depende excessivamente de uma Câmara Municipal. Ou se calhar tem uma sede concedida por um parque empresarial que está muito afeto a outra Câmara Municipal. Isso não é comunicação social livre. Para a comunicação social ser livre, precisa... Isso é um bocadinho utópico, essa ideia de liberdade, de independência, acho eu, parece-me.
O dinheiro tem que vir de algum lado, portanto estamos sempre dependentes de alguém. O dinheiro tem que vir de algum lado e estás sempre dependente. Era ótimo vir, nós conhecemos, por exemplo, em França ou em Espanha, há de facto os leitores, até falaste no Reino Unido, que os leitores acabaram ao fim de muitos anos, e uma boa estratégia de pagar o jornal. Em Portugal, em uma revista que passou de 8 milhões de libras certo, a valer certo. 22 milhões de libras. É que não... E que manda aos anunciantes. Pois, mas sabes por que alguma razão é a raridade. Estás-te a pôr numa falta de esperança nessa... Estás-te a pôr numa história de ovo e da galinha, não é? Ora bem, eu não consigo que ninguém compre regularmente o Jornal I. Portanto, o Jornal I vai receber imensos anúncios institucionais da Câmara de Cascais. Portanto, tem sempre uma página inteira de Carlos Carreiras a escrever. Ninguém compra o meu jornal em que o Carlos Carreiras, pessoa mais desinteressante do mundo... Mas justamente isso é que está errado. Claro. Não é? Todo outro modelo, mas tens que fazer coisas. A viabilidade é isso, é se tu fizeres coisas interessantes e as pessoas que as quiserem comprar, compram. Se não comprarem, olha, não é viável. Agora, tem a ver também com o que o Zé Pedro diz das cooperativas, tem isto de custo, não é? Quanto dinheiro é que tu precisas? Porque é que precisas de tanto dinheiro? Para fazer a impressão, não sei o quê. Se calhar só fazes impressão depois de teres conseguido gerar dinheiro suficiente no online para isso ser viável. Quando estou a falar de uma coisa estrutural, é isto, o jornal só está em papel, não dá dinheiro em papel. Em vez de ir à procura do investidor, diz, vou deixar de estar em papel. Quando voltar a ter condições para estar em papel, volta a estar em papel. É sempre esta coisa ao contrário, é partir ao salvamento da coisa. Eu aqui no meu jornal comprei 27 câmaras de televisão porque queria fazer um projeto de televisão, isto deu uma barraca do caraças e agora preciso de ir à procura do investidor para pagar estas 27 câmaras de televisão. Não. Mas esses projetos de mídia, por exemplo, digitais e independentes, estão a tentar sobreviver, mas é muito difícil. É difícil, mas... Em Portugal, países como Portugal, porque de facto há um problema difícil, cultural mesmo, difícil para o shifter, é difícil não sei o quê. Mas a verdade é mas que eles vão andando. Se me fores perguntar quem é que eu confiava mais para gerir um jornal, se é o gajo que pegou na marca do Diário de Notícias ou se é o gajo que o shifter vai andando, eu se calhar digo é o gajo que o shifter vai andando. Porque eu já colaborei com meios e gosto de uma série de meios, tenho simpatia por muita gente, por exemplo, que está na TSF. Como é que eu que sou um gajo que às vezes aparece nas redes sociais, tive um podcast. E a Maria também lá estava. Não sei quanto tempo na TSF. Os gajos tinham câmaras lá e não eram capazes de produzir destaques de redes sociais. Faliu isto. O que é que será? Curioso, não é? Se calhar... Uma das coisas que eles queriam fazer era essa parte, não é? Certo. Despediram-nos antes. Despediram-nos, ou seja... Sim, há quanto isso é quanto tempo é que... dos pontos importantes deste documento, destacar que é a digitalização, aquela coisa, a transição digital. Isso era uma das ideias do TSF quando nós lá. Tens essa outra, também falo disso, isto é uma conversa tranquila do termo, mas também falo disso, a SIC foi pioneira e a melhor a fazer aproveitamento digital do que nós fazemos lá. Mas é pioneira tardíssimo. Em relação ao que foi o advento das redes sociais e quando é que apareceram Reels de quem fala na televisão, estamos a falar de uma diferença de muitos anos. E depois também me dizem, é verdade, tu investes dinheiro nisto. A SIC Notícias tem 800 mil seguidores no Instagram. Que dinheiro é que aquilo dá? Também é esse problema. Mas vai ter que dar. Mas não há monetização. Forma de não há monetização depois disso. Portanto, isto cria outro problema. Mas é um problema que há de se gerir com o tempo. Eu acho que as pessoas estão habituadas a uma internet muito à borla e não pode ser porque há gente a trabalhar. Sim, os conteúdos têm que se tornar cada vez mais especializados e as pessoas vão olha como a Netflix. O menu de a coisa é essa, mas o que é que um governo pode fazer sobre isto? Isso é que é complicado. Eu acho que muito pouco ou nada. E, portanto, a minha crítica é ao PowerPointzinho do PS. Mas estás a ver como entra na discussão que tivemos a semana passada. Em 2 segundos. Entramos na discussão que tivemos a semana passada dos IRCs, dos IRS e tudo isso, porque se tu tivesses, olha, de um país que tu gostas muito dos Estados Unidos, e há bocado vinhamos a falar disso do carro, não necessariamente sobre a imprensa, se tu tivesse um país que fosse mais convidativo às pessoas, porque tu falavas em cooperativas, eu não falo necessariamente nessa modalidade de sociedade. Não, pode ser, mas eu falava em empresas, se tu tivesses mais facilidade das pessoas se juntarem e investirem, sem medo do peso dos impostos que é enorme.
eu depois apanho com o Ricardo Paes Mamed a dizer que isto é tudo uma grande mentira e que não é nada assim, que só estamos a beneficiar os bancos. É treta. As empresas, as pessoas têm medo de investir. Nós aqui os 4 não nos juntávamos e não punhamos 10 mil euros cada um para fazer uma empresa. Mas digo-te E diferente. muito menos contratávamos pessoas. Porque o país diferente. não é convidativo. Por acaso temos aqui um empresário. Há um ano e meio veio Sim. uma. Mas a verdade é que o que eu acho disto, e vale para a imprensa, vale para tudo, isto tem a ver com mentalidades. Mais do que, quando nós estamos a falar de falências, é porque a falência é um estigma. Claro. Isto tem a ver com mentalidades. Certo. E as mentalidades, não, eu lamento imenso, e aqui que eu sou um liberal, e portanto estas coisas me irritam, e o PSD governar igual ao PS nestas coisas de medidazinha para arranjar... Parem de mexer! Vocês não vão mudar mentalidades a mexer, deixa cá um acertozinho fiscal aqui, um crédito fiscal aqui, agora assim, e vamos ter bons jornalistas. Não, Mas não vão. o crédito fiscal, concordo que não é essa a questão. Mas tu, se tivesse uma economia mais convidativa, a iniciativa, o que eu falo aqui é a iniciativa. Mas é que muito disso é que tem a ver com, é o que eu estou a dizer, muito disso tem a ver com mentalidades. Mas e as mentalidades não se mudam. Mas, através do gabinete. mas tu juntas a mentalidade ao facto de 4 ou 5 jornalistas muito válidos de um órgão social que está nas ruas da amargura. O que é que eles fazem? Se eles se juntarem, vão almoçar, olha, vamos fazer uma empresa. Eu já percebi. A mentalidade é, eles dizem assim, a gente não se pode meter nisto. Certo. Pois, mas aí até respondes do hoje em dia ser tão fácil fazer um jornal. É que em Portugal é fácil fazer, mas depois ele rentabilizar e criar uma empresa. É fácil fazer um jornal, claro. é fácil fazer uma empresa, é fácil tudo. Só há um problema. São os custos elevadíssimos. As pessoas têm medo. É isso. E eu tenho que respeitar o medo das pessoas. Porque, quer dizer, Mas muitos desses custos e muitos desses medos, olha, podemos ter falado disso na imigração, não falámos. Muitos desses medos têm a ver com mentalidade. Certo. Têm a ver com Certo, coisas. mas não é só mentalidade. Eu acho que isso é que o Governo não vai resolver. Portanto, esta coisa de querer anunciar pacotes para a publicidade, porque o Governo faz bué de coisas. Isto é igual ao que eu criticava no António Costa e está a ser igual aqui. Este Governo desilude-me muito por isso e ainda bem que não votei neles. Muito bem, garantidamente vou introduzir o tema para a Maria da RTP, porque o tempo já vai longo, mas Também não há muito mais a está a acrescentar sobre discutir, isto. e se quiseres, Não. obviamente podes acrescentar, mas está, no fundo, a RTP, o que as pessoas dizem, nos próximos anos a publicidade vai deixar de existir. As vozes críticas a esta medida dizem que o Luís Montenegro não teve a coragem de dizer que quer privatizar a RTP, mas que é isso que vai acontecer. Eu não tenho tanta certeza que seja esse o objetivo e teríamos que ter tempo para discutir isto a sério, porque acho que nem isso está a ser discutido neste momento. Mas, Maria, perguntar-te se, à volta destas 30 medidas, que também me parece, e até concordo com o João, que não estou muito bem a ver a consequência destas medidas e, mais uma vez, até é meio bizarro porque é um governo de direita a utilizar o Estado para se intrometer nos órgãos de comunicação social, mas também a intrometer-se naquilo Nunca viste um governo de que direita a intrometer-se nos órgãos de vai, comunicação social. é verdade, Acaso que vai sinto. impactar, isso é garantido, o que se passa no serviço público. Perguntar-te, já sei que não vais concordar, mas porquê é que não concordas com o fim da publicidade na RTP? Estamos a falar de 20 milhões de euros. Eu não concordo com o fim da RTP, ponto. E tirar esta receita à RTP é encaminhá-la para aí. Vamos primeiro ver uma coisa. A RTP tem 6 minutos de publicidade paga por hora. Não estamos a falar, ou seja, o argumento do ministro era que assim a RTP estava refém de programas que dessem audiências para ter publicidade. Estamos a falar de 6 minutos por hora, não me parece um exagero. E é uma receita que é necessária tanto para a RTP como para qualquer órgão de comunicação social. Hoje em dia não há nenhum órgão de comunicação social que sobreviva que não tenha algum tipo de publicidade paga, incluindo os digitais, ou banners, ou artigos pagos. Os canais de televisão têm todos publicidade. Quer dizer, é absurdo achar que tivemos agora a falar da crise dos mídia, tivemos vários minutos a falar sobre a crise dos mídia. É absurdo achar que a crise nos mídias se combate retirando uma receita de publicidade a um canal de televisão. Eu não quero dizer que Luís Montenegro é burro, mas certamente é muito ignorante. O desconhecimento e a falta de respeito pelos jornalistas com que ele falou ontem foi inacreditável. Mostra um desconhecimento completo da profissão. Dizer que os jornalistas recebem perguntas pelo auricular, e às vezes recebem, e é suposto, há uma regi que dá indicações e que muitas vezes ajuda no trabalho que está a ser feito, ou que dá factos, ou que dá dados, ou que sugere uma pergunta, e não há qualquer mal nisso. Dizer que os jornalistas aparecem com perguntas escritas, mas é suposto o quê? O jornalista chegar lá e dizer o que lhe vem à cabeça?
Um jornalista que chega com perguntas escritas foi um jornalista que fez o seu trabalho de casa, que se preparou para uma entrevista, que se preparou para falar com o seu interlocutor. Quer dizer, as piores entrevistas, e atenção, eu trabalho com jornalistas diariamente e as piores entrevistas que eu já vi eram efetivamente entrevistas de pessoas que chegaram lá sem saber o que é que haviam de perguntar e que perguntaram coisas que nem faziam qualquer sentido e nem sequer estavam certas. Eu todo o respeito por quem faz o seu trabalho de casa e quem chega preparado a uma entrevista. Luís Montenegro com estas suas ideias e com este seu plano para a RTP vai matá-la. A RTP tem um trabalho importantíssimo a nível de serviço público. É o canal que mais apoia a cultura a vários níveis, tanto a nível editorial, como a nível de espaço nos noticiários, como a nível de estações de rádio que promovem a música portuguesa, como a nível de espaço de entrevistas nas próprias rádios e de programas de autor. E as rádios não têm publicidade já agora? Numa altura em que... Mas é o mesmo grupo. Sim, mas não tem, é só numa altura em que as rádios com mais conteúdo editorial estão a fechar ou estão a mudar a sua forma de funcionar e as suas grelhas, as antenas são as que mantêm um maior número de programas editoriais e que dão lugar à música portuguesa. Além disso, é a estação que mais apoia concertos e que mais promove concertos, espetáculos, livros, enfim, cultura, you name it. É a estação de televisão que tem presença nos PALOP e que tem canais dedicados aos PALOP e um canal internacional que é efetivamente visto lá fora, não nos números, ou seja, claro que não são todos os imigrantes que estão a ver a RTP Internacional, mas muitos estão e muitos ouvem a rádio. Há um trabalho feito pela coesão do tecido cultural e do tecido e da própria diáspora, que é feito pela RTP e que me parece que este governo não está a ver. Por outro lado, não é o primeiro governo de direita, não é o primeiro primeiro-ministro de direita que mostra um desprezo grande pelo jornalismo. O Rui Rio foi um ótimo exemplo disso. O Rui Rio agora tem muita graça nas redes sociais, mas quando era primeiro-ministro... Primeiro-ministro? Líder da oposição. Líder da oposição e... Desculpa. Quem lhe dera? Disparate. Quando era líder da oposição, quando era presidente da Câmara do Porto. Era aí que eu queria ir, coitado. Agora tem muita graça nas redes sociais, mas quando era presidente da Câmara do Porto... Essa agora do olho, se ele ouviu... Acho que não ouviu. Pelo menos ainda não ouviu agora porque ainda estamos a gravar. Sim, isso é verdade. Foi uma pessoa que censurou bastante os jornalistas, tanto no acesso às entrevistas como nas próprias perguntas que podiam fazer. E não vamos esquecer que há muitos políticos que não aceitam fazer entrevistas sem lerem as perguntas primeiro. À direita e à esquerda. À direita e à esquerda, não estou a dizer que é só à direita. Mas a verdade é que não é o primeiro político de direita que mostra desprezo pelo trabalho dos jornalistas. E depois, em cima disto tudo, depois de uma tarde em que só disse baboseiras, Luís Montenegro vai dar uma entrevista à sua amiga Maria João Avilés, apresentada como jornalista dentro de um noticiário, uma pessoa que não tem carteira de jornalista há anos e essa indicação nunca é dada, é apresentada como jornalista dentro de um canal do noticiário e Maria João Avilés, já a escrever cheio de vontade, e Maria João Avilés fez uma entrevista miserável, parecia que estava a entrevistar o seu melhor amigo e que estava a entrevistar o seu grande amigo e a fazer uma entrevista que convinha a Luís Montenegro. E eu achei o dia de ontem, a nível de desprezo para com a imprensa, absolutamente miserável. E espero bem que eu adorava que tivesse aparecido lá a ERC durante a entrevista e prendido a Maria João. Acho que não tem poder para prender, mas podia. Não, pá, mas era lindo. Mas Carlos Moedas dirá que sim. Então também pode fazer detenções. Pode, claro. Eu espero que a RTP arranje forma de sobreviver ao que Luís Montenegro está a fazer. E eu tenho muito respeito. Tenho muito eu percebo o teu alarme, mas acho que não precisamos de ser tão alarmistas porque tenho muito respeito pela RTP e pelo trabalho que faz. É um órgão com o qual eu gosto muito de trabalhar, tanto a RDP, todo o grupo, tanto a RTP canais de televisão como as antenas e a RDP Internacional e a RDP África e tudo. Tenho muito respeito por aqueles profissionais e não vamos esquecer uma coisa, este plano inclui
o despedimento ou a saída de até 250 trabalhadores, a RTP ainda tem precários. Há muita gente que ainda não está nos quadros e que trabalha lá há tem que pedir muitos autorização anos. às finanças. Há muita gente que está, São coisas que está a ter que pôr a RTP em tribunal para ser legalizada, para ser regularizada no seu trabalho onde está há muito tempo. Parece-me também muito, muito desrespeitoso para com estas pessoas que estão a trabalhar a recibos verdes há muito tempo e que não foram abrangidas pelo PREVPAP e que ainda não têm a sua situação laboral regularizada, estar agora a despedir ou a convidar a sair 250 pelo que eu pessoas. li, até o Nicolau Santos, administrador da RTP, disse, a parte desses despedimentos já estavam programados antes do dia de ontem. Está bem, quero vê-los a regularizar os que faltam também. Pronto, certo. Ok. Então vamos... não vamos ao orçamento porque senão ficamos aqui 3 horas. Mas eu não queria sair da RTP porque uma das coisas... Eu tentei dedicar-me um bocadinho ao tema e não sabia, mas descobri que, por exemplo, a RTV em Espanha e a BBC... Ontem falou-se muito nisso, de que não tem publicidade. Só que, por exemplo, a BBC, ela não é só serviço público. De facto, é um investidor. É um investidor que, se tu quiseres fazer uma série, eles acompanham do início ao fim e recebem o mesmo dinheiro. A RTP é mais ou menos assim, às vezes comporta-se, daí uma das minhas críticas à RTP é que a RTP às vezes comporta-se como um canal privado. Isto é uma coisa que é um bocado chato de se dizer, mas é verdade. Mas eu falo de conhecimento de causa também de trabalhar com eles e as minhas críticas são sempre que eu acredito muito no trabalho que eles fazem, mas há aqui coisas muito pouco transparentes e que, lá está, mais uma vez, como incendiámos o discurso com as baboseiras do Luís Montenegro, depois não se fala das coisas a sério. O que eu queria perguntar a Zé Pedro Silva é se este fim de publicidade é uma coisa que faz sentido, tendo em conta que, por exemplo, nós, enquanto contribuintes, temos uma das... Há quem lhe chame imposto, mas é uma taxa, o CAV, uma das mais baixas da Europa, nós damos 36 euros a quem não gosta, porque isto vem na eletricidade e, portanto, se a pessoa não tiver televisão, paga na mesma, porque tem que ter luz, a contribuição audiovisual. Deveríamos mexer, por exemplo... Deixas-me só acrescentar uma coisa que tu disseste. Certo que a BBC e a TVE não têm publicidade, mas visto quanto é que cada agregado familiar paga... Na BBC são 100 e tal libras, quer seja rico ou pobre. São 180 e tal libras. E a TVE está inscrita no Orçamento do Estado espanhol com 1 bilhão. Certo, Ou seja, por isso é que não faz sentido a comparação. São máquinas muito melhor aliadas e com... O peso de 1.000 milhões no orçamento espanhol é inferior ao peso de 250 milhões, que é o normal da RTP no orçamento português. Temos que ver o orçamento do próximo ano. Pronto, mas isto para perguntar... Não sei se é. O orçamento espanhol é mais de 4 vezes. Há uns anos fiz o estúdio e nos pressupostos a TVE custava menos dinheiro ao orçamento, basta fazer as contas, e porque nós já vamos nos 300 milhões de euros que custa a RTP. Isto para perguntar, nós todos os anos tem aumentado até, porque há mais pessoas a pagar luz no fundo, portanto esse bolo vai crescendo e eu, por exemplo, acho que esse bolo faz sentido, mas que devemos ser exigentes com a RTP se pagamos do nosso bolso. Perguntar-te se é por aí, se temos que aumentar por aí para dar mais dinheiro e para combatar perdas ou de facto se é bizarro haver um canal público que tem publicidade e de facto tem que acabar. E arranjar-se outras formas de financiar este trabalho que os outros canais privados não fazem, de facto, é um ponto. Eu acho que eu sou a favor do fim da publicidade, sou a favor do fim da contribuição audiovisual, acho uma aberração. A contribuição audiovisual na conta da eletricidade, o IVA sobre a contribuição, 6%. Porque há IVA sobre a contribuição. O IVA é um imposto sobre o valor acrescentado. Eu pago um valor acrescentado sobre a contribuição. E já acabou em vários países, por exemplo. É uma estupidez completa, é a minha opinião. Tenho direito a ela. Olha, até se encontrou outras formas das pessoas contribuírem, não sei se tem a ver com a RS ou assim. Eu acho que a RTP devia emagrecer. Acho de facto que não tem justificação esta contribuição e este esforço orçamental. Depois a RTP está camuflada no orçamento da cultura, que é sempre uma coisa. Eu penso no pessoal da cultura, naquela malta que precisa ter o desafogo. Isso é uma forma de fazer parecer que o orçamento da cultura é muito mais alto do que é. Pronto, portanto faz 500 milhões de orçamento para a cultura, 250 são da RTP. Não encontro o valor do orçamento. E depois o que é que... Porque este cara estava a dizer, e bem, essas coisas todas dos artistas, das rádios, pelo não sei o que, mais. Se calhar eles preferiam
que o Estado lhes pudesse dar mais apoio, e às vezes o apoio pode ser nos meios e não necessariamente em dar dinheiro de diversas formas, do que estarem a consumir metade do orçamento da cultura para a RTP, para depois a RTP então passar numa rádio que ninguém ouve, ou num canal que ninguém vê. Porque é muito giro, passámos lá e então alguém viu? Alguém isto encheu alguma coisa? Não encheu nada. Portanto, a RTP tem canais... A RTP está... É a minha opinião. Eu concordo, eu respeito a tua, respeito a minha. Se tivéssemos todos a mesma, que era uma chatice. A RTP continua com uma estrutura ultrapassada, que não faz sentido hoje em dia. Olha que o mundo evoluiu a tantos níveis técnicos, de meios, e continua exatamente com a mesma estrutura, porque há uma resistência em termos de empresas. Okay. Porque há sempre uma resistência muito grande a acabar com as coisas. Depois as pessoas fazem manifestações, não sei o quê. Há uma dificuldade enorme, tremenda. E portanto nós continuamos com isto. O que é facto para mim é que a publicidade, de facto, como é evidente, consome rouba a quem investe nessa área. Há pouco falávamos, se porventura um grupo de jornalistas forma uma empresa, quer dizer, a RTP vai consumir os tais milhões agora que se falam, que é a receita que tem, que depois será distribuída pelos outros. O Bloco de Esquerda vai dizer que estão a dar aos privados. Os privados para o Bloco de Esquerda é como os chicanos para o Chega, mas eu não penso assim. Os privados são uma vantagem. Pessoas que metem dinheiro, não são todos bons, mas também não são todos... é a transferência de... Mas é bom. Mas o facto do dinheiro que vai para a RTP, que já tem o que tem no Orçamento de Estado e que tem a contribuição audiovisual, o facto da publicidade ser distribuída pelo mercado, onde não estão só bandidos, também lá há uns com interesses obscuros. Mas não são todos, porque se eu não posso dizer que os outros são todos isto e aquilo, quem investe também não são todos isto e aquilo. Portanto, a transferência desse valor para o mercado, para mim, é positiva. Olha, provas que essa transferência vai acontecer. Porque eles têm que anunciar em algum sítio. Acho mesmo isso difícil, certo, mas têm que anunciar em algum sítio e aquele é um dos sítios. Se deixa de haver aquele sítio, já não precisa de anunciar naquele sítio. Vai aos outros. E essa conta é um ato, como tudo o que este governo faz, já o IRS jovem, isso é ato de fé. Não, é ato de fé em Espanha, é ato de fé no Reino Unido. Não, isso é ato de fé. Repara, imagina que a BBC... Esses 20 milhões, ninguém me consegue provar, mesmo, que esses 20 milhões vão passar a ser 20 milhões dos outros canais. Tem que ser. Não tem, não. Desculpa, uma empresa claro que não tem. Repara, uma empresa tem um orçamento de X publicidade por ano. Vão reduzir para uma RTP, vão pôr para outros meios, porque eles têm que anunciar à mesma. Vão anunciar no jornal, vão anunciar na rádio. Para outros meios, claro, porque eles têm que anunciar. O facto da RTP deixar de ter publicidade... Estão a poupar, já não precisam. Desculpa lá. Prova isso, não dá para provar. Não é assim que funciona. As empresas não é assim que se faz políticas públicas. Ninguém me consegue provar que aqueles 20 milhões as empresas vão pegar e transferir, porque muitos daqueles 20 milhões são duplicações de publicidade. Como certo. É óbvio, gajos que anunciam na RTP, na SIC e na TV. Sim. E passam a anunciar só na SIC e na TV. Não põe mais anúncios, põe mais anúncios. Isso é que é um ato de fé. Não fazes a menor ideia. Não é um ato de fé porque tens as experiências do Reino Unido. E não só. Mas está bem de contar cada vez menos rentável investir em televisão. Nas experiências do Reino Unido e de Espanha também não tens nada que prove que o dinheiro que iria para ali foi para os outros sítios. Essa prova não existe. Bem, quando nós começamos a discutir as questões das provas, obviamente nós estamos a falar de uma coisa que é muito simples, que é tramada. Esta coisa, eu percebo, quando é medidas deste governo tem esta coisa tramada, que é quando se começa a discutir provas de que aquilo funciona, ninguém encontra porra nenhuma. Tu não podes implicar dessa forma por uma razão muito simples. Isto não é uma medida deste governo. Tu sabes há quantos anos se fala do fim da publicidade da RTP? Certo, não é uma medida que isto não foi Montenegro nem Pedro Duarte que se lembraram disto, longe disso. Sim, é uma coisa que está dentro do contrato de concessão. Isto é um tema há 500 anos, quer dizer, não foram eles que se lembraram disto. Eu também não acho que ele se lembre de nada. Pronto, não é isso que eu estou a dizer, é só quando tu aplicas é diferente, tu lembraste de uma política pública. Eu lembrei-me que queria a quarta travessia do Tejo, a passar entre Caxias e a Caparica. Que é preciso. Lembrei-me. É diferente eu lembrar-me de eu vou fazer isto e, portanto, vou fazer assim, 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 com estes pressupostos, com estas vantagens. É diferente tu lembraste de uma política pública e ela está no debate público e ela ser sustentada e haver uma razão para a fazer. Qual é a razão? Pois, dentro desse, já dou ao Jané o espaço para falar, mas só para finalizar a parte do emagrecimento, porque é que não achas que
importante, ou seja, a operação da RTP não é só a RTP, há muita gente que acha que é só a RTP1 e falaste das audiências, nós temos de fazer um episódio só sobre isto, que é bastante interessante, a questão das audiências e resultados comerciais, etc, porque acho que o serviço público também tem que de facto ter essa preocupação, apesar de haver a parte de ser serviço público, já agora podemos promover artistas novos, blá blá, a fundo perdido, pronto, mas isso é a minha opinião, mas perguntar-te se porque é que precisa de emagrecer. Não é um serviço público, é um serviço privado com capitais públicos, que é uma coisa completamente diferente. Um serviço público não faz o que a RTP faz ao fim de semana nos programas porque concorre com os privados e com os mesmos meios, com os mesmos programas de merda, depois lá mete um filme em horário nobre, mas isso não é o filme. Não tem nada a ver com programas de merda de uns dias. O filme, então não tem, ao fim de semana é a mesma coisa. O filme em horário nobre que põe às 8h30 da noite, 9h da noite. Esse filme já é uma espécie de deixar de ter publicidade. Já é acordo entre eles todos. Porque a RTP, ao fazer aquilo, obviamente dá audiência aos outros. Porque se a RTP concorresse, ou seja, é uma forma não concorrencial do mercado. A minha questão é muito simples. Para eu terminar, então respondo às coisas e depois não me calo. Vou dizer isto muito rapidamente. Para mim é muito simples. Deve emagrecer porque nós temos uma coisa que se chama Lusa. É uma agência noticiosa do Estado. E depois temos uma coisa que agora foi adquirida, já tem 90 e tal %. E depois temos a RTP. E depois a RTP tem uma série de coisas que não têm nada a ver com o serviço público. O grosso, não vou estar a dizer números, mas o grosso da RTP, e quando eu digo RTP não é o canal, é a rádio e a televisão portuguesa, o grupo. Não é serviço público, não me lixem. E depois há outra coisa que é, para mim, como eu sempre defendo isto, não estou a falar em privatizações, mas acho que o Estado pode manter um canal, um meio, porque o mundo está complicado, há convulsões, há tudo isso, acho que o Estado deve manter uma linha aberta, um canal, uma via, para o que der e vier. Acho que sim. Não sou a favor da privatização, até porque há aqui uma questão, as privatizações podem ser feitas com bons contratos, eu não sou contra privatizações mesmo, de coisas elétricas e tudo isso, quando as pessoas dizem, os grandes setores estratégicos nacionais. Se tu fizeres um bom contrato, o Estado tem sempre um poder que é como a do CTT, que é uma ótima privatização. O Estado tem, num contrato, o Estado tem sempre várias. O Estado tem sempre um poder que é, se não for cumprido o contrato, os contratos têm que ser bem feitos. E quase sempre os governantes, sucessivamente, todos os partidos fazem contratos de merda. Bons para quem fica com a concessão, maus para o Estado. É sempre assim. Até porque muitas vezes os contratos são paridos nos escritórios de advogados de quem fica com a concessão. Mas se o Estado se defendesse... Se o Estado se defendesse, tu tinhas bons contratos. Concessionas, privatizas com uma concessão, não é? Há 50 anos, não cumprem. Dá para cá. Dá lá para cá. E não é cá nacionalização nem stalinismo. Está aqui o contrato, tu tens que cumprir isto. Podes ganhar dinheiro, podes faturar, mas tens que cumprir isto aqui. Não cumpriste. Passa para cá. O teu problema é com o facto do canal público se comportar como um canal privado. Mas isto, e nós contribuímos para isso. Isto para dizer que eu penso assim para as privatizações todas. Portanto, neste caso, a RTP também não me faria coisa. Agora, como eu acho que é o setor estratégico, era o que eu disse há pouco, percebo que se mantenha um canal, uma via pública que não dependa de ninguém a não ser do Estado, e temos que acreditar no Estado enquanto, enfim, uma entidade não obscura, não é? Isso eu percebo, mas tem que emagrecer. Tem que emagrecer, pagar 35 euros por mês. Você há bocado diziam as 100 libras no Reino Unido. Pronto, o rendimento do Reino Unido também é diferente. 100 libras no Reino Unido, nós aqui são 35 euros para pagar a RTP. Eu lamento imenso, mas acho que acabava com a CAV, com a contribuição audiovisual, o fim da publicidade. O João não acredita nesta teoria, mas eu acredito na teoria de que o dinheiro vai para o mercado, e para o mercado não é para o Pinto Balsemão, para o mercado é para o mercado. Portanto, aqueles jornalistas que estávamos a falar há pouco, se quiserem abrir amanhã um jornal, têm mais espaço. Eu adorava que fosse para o Pinto Balsemão. Não consigo. Depois também ia um bocadinho para ti. Não consigo é ver a prova. Mas pronto, a questão é que se de facto existe esse emagrecimento, depois ficávamos. Tu não gostas da programação da RTP, eu gosto ainda menos da programação da SIC, da TV, e eu aí não posso mexer. Eu, como contribuinte, posso tentar mexer na da RTP. Mas depois as pessoas falam dos jornalistas e depois vão-me dizer, vamos escrever a dizer que acabar com os jornalistas, os despedimentos, aquelas coisas todas. E nada disso. Agora, há uma diferença entre não gostar e achar que não é necessário, e é aí que divergimos. Sim, mas poderíamos ir muito a fundo na passagem que o Zé Pedro Silva fez sobre a qualidade, porque, enfim, não vamos por aí, mas a qualidade dos conteúdos da RTP. Havia muito para dizer sobre isso. Posso dizer? Sim, queria te perguntar no fundo, eu sei que não concordas com o fim da publicidade, mas perceber porquê e o que é que achas que vai acontecer à RTP. Porque esta intenção de mexer na RTP já vem de muito trás. Eu não tenho uma posição ideológica sobre o fim da publicidade. Eu só não consegui que alguém me explique porque é que aquilo faz sentido. Ainda não consegui que alguém me dissesse. É um facto que ainda ninguém explicou. Porque é que aquilo faz sentido? Que eu tenho ouvido.
Não, a sério. Mas isso vocês têm um bocado de dificuldade de perceber como é que funciona. Os anunciantes têm orçamentos anuais. Esses orçamentos não diminuem. Se não põem... Eu estou a dizer é que eu estou a dizer uma coisa, vocês não contestam isso. Se não põem na RTP, os jornais dizem, não põem na RTP, vão poupar. Não. As empresas, aliás, todos os anos aumentam o seu orçamento, se tiverem a crescer, se estiverem com prejuízos, não. Mas aumentam o seu volume de publicidade. Eu não estou a discutir Portanto, isso. não existindo RTP, Não consegues. vão para os outros. Essa coisa. Bem, mas temos que... Até pode ser festivais de verão, pode ser outra coisa, mas o dinheiro Certo, não mas é poupado. então, se é uma... Ok, então vamos... Mesmo para encerrarmos. Peguemos contigo, nessa que é boa, que é... As empresas vão gastar noutras coisas, até pode ser Comunicação. festivais Sim, de comunicação. verão. Sim. Epá, eventualmente. Ora, esta merda que foi apresentada ontem chama-se Plano para Salvar os Mídia. O caralho, é que ele se chama, não é? Portanto, se tu não garantes que a merda do dinheiro que tu deslocalizas, que é a única coisa que tem o mínimo de impacto aí são esses 20 milhões, se tu não garantes que essa merda desse dinheiro vai para os mídia, para que é um plano para salvar os mídia? Garantir nunca podes É pá, metam o plano para salvar os mídia onde o céu não, Mas tu brilha, sabes, não é? todos os mídias querem o fim da publicidade, portanto, eles sabem. É pá, e se todas as pessoas quiserem pôr-te um pau no cu, quer dizer que é uma boa medida pôr-te um pau no cu? Eu sou um sério. eu sou um democrata, portanto, É pá, respeitar a mas democracia. não faz disso uma boa medida, certo? Teria que fazer uma revolução. Eu acho que Jónia, podemos estamos quase a arranjar terminar um o grupo de programa. pessoas que Muita querem gente pôr um acha pau que no este cu. governo enfiou um pau no cu da RTP e no serviço público. Devemos ter um serviço público nos moldes que existem ou está na altura de finalmente, sem paus no cu, reformularmos Então é RTP. assim, Para encerrar. Eu adoro a RTP, foi o primeiro sítio onde eu fui em televisão, eu gosto mesmo daquilo, mas não tenho uma posição fechada sobre o tema da privatização. Aliás, não tenho nenhum problema que se faça um contrato de concessão, porque eu percebo a coisa... Exato, acho que os CTT, que são uma privatização que eu antes de perceber bem fui mais contra do que sou, tem esta coisa gira que é, como obriga quem tem a empresa a cumprir uns mínimos que garantem serviços pelo país inteiro, nós no fundo enganamos uns gajos, que é uma coisa divertida. Como nós, Mas eles também nos enganaram um bocadinho. aquela coisa de enganar o Coventry do Gyökeres é um bocado isso para o CTT, não é? Tu vendes um setor que está na merda, os correios estão a acabar, toma lá, Mas e agora estás obrigado a pagar uma data de dinheiro para cumprir uns mínimos de uns serviços públicos do Estado. Mas com o imobiliário e com uma licença de banco. A licença de banco é que foi a par, mas mesmo assim foi um grande negócio para o Estado. Sim. Foi um grande negócio para o Estado porque aquilo é um setor em queda. Sabe o que é que também é um setor em queda? A televisão. E, portanto, se calhar fazia sentido uma coisa parecida, que é garantindo os correspondentes, garantindo o RTP Internacional, garantindo a RTP África, garantindo as antenas. RTP Play, já agora, e RTP Arquivos. E RTP que capaz de ser Paulo. dois ativos mais... RTP Play, Esses não, de RTP facto, não digo lucro, mas estão a mostrar números RTP Arquivos. todos os dias. Obrigando aquilo a manter uns mínimos porreiros. Pá, estamos a falar do canal que tem o preço certo, vocês querem acabar com Não, o isto? preço certo não faço questão nenhuma, a sério. E já lá foi. Já lá foste. E já lá fui. Mas não faço atenção que eu... Até, olha, em vez das receitas de publicidade que queriam salvar os mídias, podiam dizer assim, cada vez que a RTP tiver, como estava ontem, a passar um filme do Wim Wenders e a TVI tiver a passar o Big Brother, a TVI paga uma multa de não sei quantos milhares de euros RTP. por cada minuto que está a passar o Big Brother. Isso é que era. Isso é que era. Uma coisa assim, pá, porque... Vamos a falar, olha... Mas olha o investimento privado. No outro dia, à mesma hora, o canal Now estava a dar o professor Carlos Filhais a falar sobre o documento que vai aí passar e estava a falar sobre o Prémio Nobel da Medicina. E se calhar olha a iniciativa, olha a iniciativa memória. privada. Eu não tive que pagar 30 paus na fatura de eletricidade para um canal estar a fazer uma coisa que é Certo. por um físico inteligentíssimo em horário fazer nobre. uma Deixa-me só diferença. dizer o que é que eu estava a dizer, que acho que liga com a minha última intervenção, que é coisas que um governo faz que não servem para nada. Créditozinhos fiscais ao jovem jornalista, não sei o quê. Coisas que um governo faz que são úteis para a tal coisa de mudar mentalidades. Ter um bom canal público de televisão. Ter bons serviços públicos de rádio. Aí estamos a fazer coisas para mudar mentalidades. Estamos a criar uma competição, mesmo que seja em nicho. Aquilo tem que ser melhor vendido, não sei o quê. Mas, olha, por exemplo, O Pôr do Sol. Uma série gira portuguesa que, bem vendida, com bom marketing, competiu. E competiu bem. Com quem? Com os privados. Eu nem sei qual era o canal. RTP. Sim. Competiu bem. Não, o que eu estou a dizer é isso. O É uma facto de da... não Pá, gostares- nós temos de fazer o programa, porque eu gosto deste tema. por Não, acaso. mas o problema... Quando Eu estou a dizer é que a Voltar aqui para a RTP devia
já que pagamos, a RTP devia ter resultados, entre aspas, comerciais e internacionais, que é uma coisa que, por exemplo, a BBC e a RTP têm e a RTP não tem. É verdade. Percebes? É verdade. Por isso é que eu pergunto competir. Isso é Vai ter menos. Quanto menos dinheiro tiver, menos pode competir nesse Certo, mercado. mas o que está a fazer agora também não está a fazer propriamente bem, apesar de ser o único que faz, Não é vai verdade, melhorar. é verdade. Eu acho que a RTP... Quanto menos investimento, pior a Certo. qualidade Pois, dos programas. Acho que Também a não podemos RTP investir só porque sim. A RTP tem um problema de gestão. Certo. Que tem várias É isso. questões. É isso. Uma é serem hiper antiquados e estáticos. Eu acho que a concessão podia melhorar essas O coisas. programa está enorme. Parece um programa da RTP. Isto na RTP teria espaço. Num privado queria-te ver se lhes punham ali a falar 2 verdade. horas. Na RTP tinha espaço? Onde é que está? Mas olha, Não nos estás a ver num privado a também. coisa não? aqui importante Quer dizer- para mim é há um problema de gestão em que aquilo mexe-se mal, mexe-se pouco, e tudo certo. Mas depois também tem coisas do nosso, ou seja, de facto há um potencial de mercado. No outro dia estava-me a dizer grande. a TVE e a BBC, mas isso são mundos de línguas que nós não temos. Médio, não é? Isto é a quinta maior língua do mundo. Em princípio Sim, dava sim, para sim. brincar um bocadinho. Claro. Mas depois também tinhas a coisa de mentalidade que era um brasileiro não ouvir um português a falar português de Portugal e achar que é um burro, não é? E também tinhas a coisa do trauma colonial ser diferente porque é mais recente. Não me vais comparar a relação que um peruano tem com a Espanha com a relação que um angolano tem com Portugal. Não há comparação. Não, e a RTP vai aos desportos todos que os outros não querem saber. O nível cultural, a Maria já disse. Pá, é verdade. Não, eu acho que a RTP faz imensas coisas e até acho que é um bocadinho autofágico acho que é um bocadinho autofágico da parte dos privados porque há coisas que eles só têm porque a RTP está lá para lhes dar. Incluindo até correspondentes, mas tipo diretos, informações, Arquivo, quando a SIC ficou sem nada. arquivo. Eu tinha muito cuidado com o não querer aquilo, por mais gigante e caro que seja, porque eu não acho assim tanto. E de facto, não acho descabido estar no Orçamento da Cultura. Acho que é isso, é que aquilo precisava de uma melhor gestão, como a maioria das coisas do Estado. Precisava de uma gestão mais enxuta, se calhar. Acho que é isso. Olha, Ia-te por custar exemplo, menos a pagar se fosse melhor gerido. concordo pouco com o que a Maria O que disse. é o emagrecimento? O emagrecimento é outra gestão. Não, mas não, Mas tu estavas a dizer o fim de pagar. Sim, mas não. A contribuição, tu disseste. Claro, tem que mas ser- vou falar, mas quando é assim? Não, mas Pá, já tens que ir chega, embora. já chega. Desculpa. Então, acabaste de dizer uma coisa. Como é setor estratégico, tu podes. Repara uma coisa: há uma empresa, há um grupo que se chama Sonai, que tem há anos um jornal que é deficitário. Eles têm que pôr, e nós quer queiramos, quer não, eu acho que as pessoas quer gostem, podem dizer que é um jornal de esquerda, mas temos que respeitar o jornal público, penso eu, quer dizer, o jornal público não é a Folha Nacional, nem é o daqueles outros obscuros. Há um grupo económico português que há anos que põe lá dinheiro, põe tudo deles, podiam ir viajar, põe tudo deles para um jornal existir. Mas aí é que estamos na coisa das mentalidades, porque isso não é normal em certo, Portugal. mas o que eu digo é o próprio Estado pode ter emagrecendo e tendo aquele canal que deve manter, pode ter essa despesa, e despesa que até podemos considerar investimento. Portanto, eu não estava nada a defender. Mas é, de facto, quando eu digo emagrecimento, é outra é gestão. de facto uma questão de gestão e é escandaloso que a RTP tenha as más audiências que tem, principalmente no canal de notícias. Ok. Pá, o canal de notícias é horrível. De audiências, dizes? Sim. Ok. E é horrível nem de merece. audiências porque Nem merece. Porque Nem esse. tem bom produto televisivo ao nível do jornalismo e tem um produto de comentário abaixo de cão. Mau. Pá, pessoas... É mau. Aquilo é mau. A curadoria daquilo é péssima. Isto levava-nos para outra discussão e portanto, também, sobre eu quando a digo isto qualidade do documentário em Portugal. isto é um problema de gestão também, porque tu tens 3 canais e em audiências juntas muitas vezes não fazem o que um dos outros faz. Portanto, alguma coisa estão a fazer mal. E eu não quero acreditar que é só porque as pessoas só querem ver o Big Brother. Eu acho que é porque não sabes vender as alternativas ao Big Brother. É isso. E portanto, eu punha a questão da gestão, mas até punha, e como sou um liberal e a Maria não, incluindo esta coisa que a Maria disse. As televisões têm que funcionar muito mais à base das prestações de serviços e da precariedade, porque é uma coisa rápida, que um dia está assim, outro dia está assado, do que numa coisa de toda a gente que vem para aqui está a contrato. Eu acho 90 milhões de euros em custos. Acho que fazia muita falta mais precariedade à RTP. 90 milhões de euros em custos pessoal. Eu também conheço muita gente na SIC que é bastante precária, sim. Sim, acho que fazia falta. E na RTP também. Muito mais precariedade à RTP. Não digo, há de haver casos de falsos recibos verdes que são taristas e não sei o quê, que pessoas estão lá há muitos anos e que eu obviamente Estamos condeno porque é o Estado. Esse argumento, falta precariedade, não percebo. Há pouca elasticidade na contratação. Pois, a precariedade
Familiaridade é que não é a palavra se calhar certa. Era uma graça para fazer furor, não é? Vocês têm que perceber como é que eu. Agora Têm que perceber como é que eu comunico, não é? o radar da ironia não estava a funcionar. Pois, o meu também não. Pronto, mas falta elasticidade à contratação. Flexibilização. Isso não é só na RTP. Não é só na RTP, Vamos mas a embora. RTP tem esse problema que Vamos, dificulta a vamos, competição com os vamos. outros canais. Muito Mas bem. que isto já vai Mas se a logo. RTB nos quiser comprar, pá, Comprar não, nós não estamos à venda. pois é, nós não estamos à venda. Podem comprar. Podem investir. Eu se Podem fosse a investir. RTP comprava Vamos mandar a mim, as o pessoas a um resto de sítio antes vocês. que eu atire isto contra alguém. Só favor. Vai, mas é pró. O que é que eu vou dizer? Vou mandar as pessoas a que sítios? Olha, vou mandar as pessoas a filmes, claro, obviamente. Um filme que vocês provavelmente são o público-alvo, que é uma comédia de merda mesmo. Não é uma comédia, é um dramazinho fofinho de um casal em que a mulher tem cancro. Pronto. Vai estrear esta quinta-feira, chama-se We Live in Time, com a Florence Pugh, podem ir ver, é uma atriz muito boa e é de facto muito bonita, e o Andrew Garfield, que também é um homem de facto muito bonito, não é assim tão bom ator. E depois vai estrear um filme, eu acho que já falei nele, mas nós tivemos muitos sismos e tal. E Por acaso tivemos vai estrear, aliás já estreou, O Melhor dos Mundos, da Rita Nunes, um filme português, que mostra o que é que aconteceria se de facto houvesse um terremoto como o que houve aqui há 300 mil anos. Nos dias de hoje, ou seja, as operações, as reuniões, etc., a nível político... Aparece num diz que aparece o engenheiro Carlos Moedas lá, não? Quase que... Não, mas, não sei se não é inspirado, não sei se é inspirado, mas olha que é um filme muito técnico, mas é interessante, porque aquilo está muito próximo do que pode acontecer, porque ela foi falar com os cientistas e tal, e perceber o que é que acontece? Um sismo de 8... Quanto é que foi o de 1700 Foi e entre tal? 8.5 e 9. Pronto, o que é que aconteceu se fosse agora? E nós percebemos o que é que vai Morríamos acontecer. Estás a falar, bem. Estamos, no fundo, fodidos. É isso. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas... Que anda lá, estás muito... Diz o roto ou não? Vais mandar as pessoas onde? Vou mandar as pessoas ao Cometa do Século. Há bocado falei do professor Carlos Filhais, estava no NAU a contar esta história e achei interessante. Porquê? Porque é um cometa que passa, a última vez que passou, que foi visto da Terra, foi na Idade da Pedra, não é? E portanto vai passar outra vez, acho que pode ser visível. Eu, aliás, com estes temporais todos que nós estamos neste preciso momento, acho que não. Está quieto, Vocês estão a fazer coisas... coisas... chatear. Sai do plano do homem, pá. E eu fico-me a baralhar todo. E depois a Oktoberfest. Claro que não estou a mandar as pessoas à Alemanha, apesar de tencionar a fazer uma visita na próxima edição. Ora bem. Eu vi duas pessoas vistas de Bávaro na rua. Era isso que eu ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Descobri que quem puder ir à Alemanha, com certeza que vá à verdadeira. Mas descobri que há uns quantos eventos desses em Portugal. Aqui na região de Lisboa e depois também no Algarve. Foi as únicas que eu descobri. Peço desculpa não ter descoberto as outras, mas portanto, beberem umas jolas que faz sempre bem à saúde. E por fim, já há muito tempo não faço mandares meteorológicos, que era uma tradição. Mas os Estados Unidos vão enfrentar aquele Milton, não é? Milton. É, Milton. É baseado no humorista português. O Milton ainda fazia mais estragos. Ainda bem que é um Milton, que é só um furacão de uma categoria 5. E é hoje à noite. O Milton é de facto péssimo. É hoje à noite e amanhã, portanto, acompanhado, desejando que seja o menos mortífero. É um que vai de moto. Pronto, e está feito. Ok, Maria, diz lá o que é que queres dizer. Quero mandar as pessoas a dois sítios. Um é o Aquecimento, que é um stand-up comedy no Lisbon Comedy Club. Eu disse Lisbon, mas era Lisbon. Que é sexta-feira, dia 11 de outubro, às 21 horas, e conta com Diogo Faro, Rui Malvarez, Diogo Abreu e Isabel Viana. Muito bem, muito bom para eu não ir. E vou mandar as pessoas ao lançamento do livro Sónios do País, de Filipe Santos Costa e Liliana Valente, quarta-feira, dia 16 de outubro, às 18h30, na FNAC do Chiado. Sei que também não vais, mas escusas de comentar. Eu não disse Eu nada. um livro com esse nome não vou de certeza. Pois é, era isso que eu ia Para dizer. ti, pois, para ti não dá. Disparate do caraças. Mas pode ser jornal, lá está. Espero que seja. Mais alguma coisa? Posso? Podes. Então vá. Então, Não me batem. vou mandar as pessoas à Gulbenkian 2 vezes. Vai começar um ciclo de conferências chamado de Ministério e Qualidade de Vida, Conversas Intergeracionais. Começa a 10 de outubro de 2024. Eu gosto de digo ao ano, que é bom. Não, claro. E pronto, é na sala 2, sujeito à lotação. Eu sempre tive esta obsessão e fiquei contente que a Gulbenkian fizesse uma coisa com isto. São conversas sobre
como é que a política pode ser para a qualidade de vida. O ministério que o Gonçalo Ribeiro Teles esteve no governo da AD era Ministério da Qualidade de Vida, ele era Ministro da Qualidade de Vida, e eu sou obcecado com a visão dele de cidade e de país e, portanto, estou interessado a ir. E também um ciclo de cinema na Gulbenkian chamado Os Homens do Presidente, é curado pelo Pedro Mexia, e são filmes ligados à política americana. Só começa a 20 de outubro, mas eu pensei que fazia as coisas da Gulbenkian. Mas já houve uma sessão. Não, acho que começa. Olha que eu acho que já. Só começa a 20 de outubro. Não te convidaram. Mas há ainda. Se continuas a falar, eu vou piorar. Há ainda uma terceira coisa que é para não irem ao CAM, que eu fui no outro dia, achei uma merda. O que é o CAM? Eu também. Não é fixe. Ao Centro da Arte Moderna. Eu ia lá com o Manel. Um dos grandes problemas da cultura, Manel pode dizer que ele também da vai. cultura portuguesa que está lá bastante bem exposto é esta coisa de que a cultura portuguesa tem que ser uma coisa tão difícil que só se tiveres 7 doutorados contigo é que consegues que eles juntos percebam, sem tu perceberes, obviamente. E aquilo é um bocado assim, e por isso é que é uma merda, e por isso é que este país não anda para a frente. Vocês são dois bem para as generalizações, tu e o Zé Pedro, afinal, tem mais que vos une do que vos separa. Bom, está feito o programa, eu não me vou despedir porque, sinceramente, não tenho mais nada a dizer. Já ninguém está a ouvir, né? Já ninguém está a ouvir. Cola com o próximo episódio já. Nós voltamos, provavelmente não vamos voltar, porque Sim, isto, de acabou-se. facto, estamos fartos disto. Adeus. Hoje foi demais. Deus. Que exagero. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.